Em 2019, um tornado gigante atingiu Tóquio de repente. Naquela noite, incontáveis tornados se enfureceram sem fim, erradicando tudo. Assim que as pessoas exaustas estavam prestes a perder toda a esperança, um clarão de luz desceu do céu escuro e uma enorme espada de pureza obliterou as ameaças, atravessando os olhos dos tornados. Seres alados e brancos apareceram com a espada e emitiram um poder de luz semelhante. Eles não só detiveram a calamidade usando sua força extraordinária, como esses seres sobrenaturais também desceram e curaram feridas com um poder milagroso que chamavam de bênçãos. Suas figuras, salvando as pessoas do grande desastre, pareciam anjos em todos os sentidos. Em Tóquio, 5 anos depois, o sol brilhava sobre a cidade como sempre. Dentro de um restaurante, Kai engoliu uma tigela inteira de ramen em segundos, deixando todos chocados. Felizmente, ele coloca a tigela na mesa, agradecendo ao proprietário pela refeição incrível. O homem fica surpreso por ele já ter terminado, acrescentando que ele come tanto quanto sempre. Com isso, o cliente habitual sai e pede desculpas ao amigo por fazê-lo esperar. É bastante normal, mas Haru ainda não consegue deixar de se perguntar como ele come tanto pela manhã. Ele refuta isso, ele apenas come a qualquer hora, independentemente de quando seja no dia. Enquanto caminham pela rua, eles veem uma pequena multidão se reunindo na esquina. É mais um caso de um anjo descendo do céu para visitar. De fato, ele estava realizando um milagre em uma senhora idosa, enquanto outros observavam maravilhados. Concedeu sua bênção com facilidade e removeu a necessidade da mulher de usar uma bengala. Ela testa e eles ficam boquiabertos de admiração, confirmando que seus ossos e articulações estavam todos fortes. O poder de curar feridas é incrível, mas Kai não tinha intenção de receber a ajuda deles. Além disso, ele sente que há algo suspeito neles. Haru ri de sua suspeita, dizendo que ele é o único no mundo que se sente assim. Ainda assim, ele insiste que os médicos podem curá-lo, e ele pode ajudar aqueles que precisam ser salvos. Nenhum dos dois cedeu, e seu amigo argumenta que as bênçãos são mais do que suficientes para isso. Eles até curaram sua visão, e ele está usando óculos apenas para se lembrar de seu pai. Além do mais, os anjos também podem conceder outros desejos, não apenas os relacionados à saúde. Tais coisas são inatingíveis para pessoas normais. Para Kai, o poder não é simplesmente dado, mas algo que se tem que conquistar por si mesmo. É um ideal que está tão alinhado com sua personalidade. Eles passam pela entrada da escola, onde encontram um grupo de delinquentes vadiando por ali. Um garoto, Higuchi, particularmente segue Haru com seus olhos sombrios, e o estudante menor não consegue deixar de se sentir desconfortável. Percebendo isso, Kai se oferece para conversar com os caras que estão o incomodando, mas a vítima insiste que não é uma criança que precisa de proteção. Não querendo deixar passar tão facilmente, seu amigo o agarra de brincadeira, prometendo estar lá caso ele precise dele. Nesse momento, uma voz fria os chama e diz que estão em seu caminho. Kumi continua a degradá-los, mas é exatamente o que Kai gosta nela, então ele apenas a convidou para sair com ele. Ela o rejeita categoricamente, desviando o olhar e chamando-o de nojento na cara dele. Esta não parece ser sua primeira rejeição dela, então Haru se pergunta por que ele gosta tanto dela. Não há muito a dizer, e ele simplesmente se apaixonou pelo rosto dela assim que a viu. Avisados para não irritá-la, os dois se separam para suas aulas. O dia segue e o professor devolve as provas do dia anterior. Enquanto isso, Kai estava preocupado com os valentões e seu amigo, que é do tipo que guarda seus problemas para si. Seu professor de repente se aproximou dele, gritando e reclamando de suas notas. Mostrando um grande zero, ele perguntou ao garoto se ele tinha alguma intenção de levar a aula a sério. O aluno argumenta que não está interessado em uma matéria sobre anjos. A formatura estava se aproximando, e tirar tais notas coloca seu futuro em risco. Ele já declarou isso antes, mas quer ser policial ou bombeiro para salvar pessoas. Os outros riem de seu sonho, dizendo que a sociedade não precisa mais deles por causa dos anjos. Dito isso, eles ficariam desamparados se esses anjos desaparecessem de repente um dia. Somente humanos podem salvar outros humanos, e Kai estava determinado a provar isso a eles. Eles questionam como ele vai fazer isso com suas notas, o que o leva a explodir. Pela última vez, o professor o manda sentar e ouvir. Mais tarde, após a aula, ele atravessa o corredor, faminto por toda a discussão que teve. Ele entra em uma sala e imediatamente chama Haru para almoçar, mas é informado de que ele já saiu com alguém. Kai cora de brincadeira e pergunta se ele estava com uma garota, mas seu comportamento muda instantaneamente quando lhe dizem que era Higuchi e sua gangue. Em um banheiro vazio, Haru estava sendo impiedosamente espancado pelos valentões, tossindo. Ele insiste que não tem mais dinheiro para lhes dar, mas a insolência em seu tom não agrada ao líder da gangue. Higuchi abre uma tesoura perto de seu rosto e diz que um fraco como ele não tem o direito de responder a eles. De repente, gritos altos ecoaram enquanto Haru sentia uma dor aguda em sua orelha. Dito que ele poderia estar indo longe demais, ele argumenta que um anjo pode curá-lo de qualquer maneira. Nesse momento, eles ouvem barulhos altos do lado de fora. Ka havia chegado e estava batendo constantemente na gangue de valentões com as próprias mãos. Ele estava tão furioso e focado em puni-los que não conseguiu reagir à tesoura sendo enfiada em suas costas.
Iguchi questiona o que ele pensava que estava fazendo, mas recua em choque depois de ver a ferramenta de corte amassada. Um soco pesado atinge seu rosto e aquele único golpe é suficiente para nocauteá-lo no canto. Kai ajuda seu amigo, preocupado e curioso se ele está bem. Cerrando os dentes e segurando sua orelha mutilada, Haru olha tristemente nos olhos de seu amigo e diz que pode andar sozinho. As palavras inesperadamente frias e desdenhosas feriram o jovem, que mais tarde se senta sozinho. Sem que ele soubesse, a ferida de onde ele foi esfaqueado fumegou antes, e Kumi era de alguma forma a única que podia ver. Estudando o local onde a luta ocorreu, ela pega a tesoura e encontra a mesma essência que estava vazando de Kai. As notícias relatam incidentes crescentes de violência excessiva desde que os anjos apareceram, e um professor atribui isso à quebra natural dos humanos para destruir o que pode ser consertado. Kai detestava todos eles. Ele pensa em seu amigo, que insistiu que o bullying não era grande coisa. Haru costumava depender dele para tudo, e eles costumavam ser muito mais próximos antes que as coisas mudassem de repente. Anos atrás, um grande incêndio engoliu um prédio, e os bombeiros estavam fazendo o possível para salvar pessoas. Kai, ainda criança na época, chamou seu pai. Nesse momento, um homem solitário saiu das chamas, carregando uma criança que estava presa lá dentro. Ambos estavam seguros, e o menino não conseguia deixar de olhar com admiração. Seu pai sempre dizia que só as pessoas podem salvar pessoas, e ele era um homem que vivia por essas palavras. Agora, o filho do homem valente jura ser exatamente como ele. Para começar, ele corre para fazer seu amigo se abrir sobre o que o está incomodando. Haru estava no fundo de um longo lance de escadas. Ele olhou para cima, tendo negócios com o santuário no topo. Kai encontra alguns amigos na rua que compartilham que seu amigo saiu para tratar a orelha. Provavelmente indo para um anjo, ele parece ter ido a um templo no alto da colina. Antes que o jovem pudesse reclamar, um enorme clarão de luz irrompeu da colina, e era natural supor que vinha do santuário. Novamente, a sensação de pavor se infiltrou em seu coração. Ele correu para a fonte da luz, sem perceber que Kumi estava observando. Tendo subido todas as escadas, Haru realmente estava no templo. Lá, ele orou intensamente ao anjo, implorando por um pouco de seu poder. No entanto, ele foi recebido apenas com silêncio. Ele franziu a testa em decepção, mas não desistiu e arrancou a bandagem de sua orelha ferida. Jurando pela lesão, ele promete usar o poder para o bem e pede para ser tão forte quanto Kai. Foi então que a luz brilhante veio para atender seu chamado. Virando-se e olhando para cima, ele vê um anjo descendo rapidamente. Estava respondendo ao esplêndido e perfumado cheiro de sua ferida. Sem mais explicações, abriu suas mandíbulas escancaradas sobre o garoto. Uma mão se estende e Kai consegue puxar seu amigo para a segurança, pouco antes de ser engolido inteiro. Estava obviamente tentando comê-lo, mas um anjo comendo um humano era absurdo. O ser falou, dizendo que está tudo bem consumir humanos se estiverem sozinhos, mas não quando outros estão por perto. Ouvindo isso do próprio divino, Haru estava incrédulo e disse que devia estar brincando. No entanto, ele continua e diz que eles estão lá para se alimentar de humanos e evoluir. Kai então questiona por que eles os salvaram da catástrofe 5 anos atrás. Para seu horror, ele pergunta se eles realmente acham que é por acaso que a tragédia ocorreu enquanto eles desciam. A revelação faz o coração do jovem despencar. Estava basicamente confirmando que todo o desastre e resgate foi uma armação. O anjo estava em silêncio, mas seu rosto presunçoso era o suficiente para Kai recordar os milhões de pessoas que morreram 5 anos atrás, incluindo seu pai. Com isso, não havia como ele deixá-lo ir. Sabendo que não havia como conversar com ele naquele estado, Haru fugiu para pedir ajuda. O anjo o persegue, não querendo deixar uma testemunha escapar, mas de repente para quando o outro garoto puxa seu corpo inteiro para trás. Ele já havia perdido o pai, e não ia perder o amigo também. O ser divino fica chocado quando o humano realmente o joga para trás, com um poder que era inacreditável e interessante. Enquanto a batalha deles começava, Haru continuava correndo pelas longas escadas. Para sua surpresa, ele encontra Kumi no meio do caminho e se pergunta o que ela está fazendo ali. Nesse momento, uma luz brilhante piscou de onde ele acabara de vir. Ela diz que é o Nimbus, que começou sem qualquer aviso. Com a confusão do garoto, ela pergunta o que acontece quando uma faísca é jogada em um lugar com gás. Quando a essência demoníaca toca o poder de um anjo, a mesma coisa acontecerá. Ajoelhado pelo poder divino, Kai é incapaz de se mover e é chamado de gado. Em troca de sua insolência, o anjo abriu a boca e os 2 colegas de classe observaram enquanto seu corpo era mordido ao meio. Haru tenta correr para seu amigo, mas Kumi o impede de se aproximar. Se ele o fizer, ele só será pego na explosão. Por alguma razão, o anjo de repente se viu vomitando. O sabor era nojento, tanto que ele questiona o que o humano misturou em seu corpo. Virando-se para encarar o garoto, ele vê a metade inferior fumegando, infeccionando e se transformando em algo completamente diferente. Diz ao jovem para usar seu poder e, de repente, mãos surgiram de uma carcaça. Ele a rasgou e um ser demoníaco emergiu com um rugido alto. Haru olhou em choque, Kumi sorriu satisfeita e o anjo observou em silêncio, esperando seu próximo movimento.
Com a voz de Kai, o ser sinistro encarou seu inimigo e reclamou de sua situação. Assim que o corpo de Kai foi mordido ao meio, sua consciência caiu em um abismo profundo. Ele quase foi arrastado pelos mortos, mas uma mão o puxou de volta das profundezas. Enquanto ele tossia e recuperava o fôlego, seu salvador abruptamente pergunta se ele odeia anjos. Imediatamente pronunciando seu ódio pelo inimigo de toda a humanidade, ele olha para cima e vê uma figura estranha parada diante dele. Simplificando, ele quase morreu, mas foi puxado para o espaço entre a vida e a morte. O ser divino, Satanás, foi quem o salvou. Embora ele não discorde, Kai pensa que ele se parece mais com um palhaço do que com um deus. Mostrado uma moeda, o homem à beira da morte concedeu uma chance magnífica. Ele pode encontrar seu fim doloroso como um humano fraco ou renascer como um demônio com o poder de massacrar os anjos que tanto odeia. Mandado a fazer seu julgamento, apesar de não saber muito sobre o tópico dos demônios, ele pega a moeda. Ele diz que não gosta de nenhuma das opções e esmaga a moeda em seu punho. Assim, ele escolhe voltar à vida como humano e elimina anjos com sua própria força. Já que prefere morrer a se tornar um demônio, ele joga a moeda de volta, acrescentando que quer salvar sua espécie com suas próprias mãos. Reconhecendo seu espírito e brilho, Satanás vê que ele deve estar lutando contra a ganância hereditária. O humano é subitamente envolto em uma estranha gaiola e informado de que será transformado em um demônio. Em êxtase, ele é ordenado a entrar em fúria e proporcionar à criatura algum entretenimento. Os ideais de Kai são ignorados e um monstro irrompe de seu estômago. Um chifre também brotou de seu olho. Enquanto ele gritava de horror, Satanás sorria, dizendo que era um presente para seu fofo netinho. Agora, ele é instruído a liberar seu poder. Emergindo de volta ao mundo dos vivos, o jovem reclama. Sem qualquer aviso, ele estendeu o braço e cortou a asa do anjo. Ele olhou em choque, enquanto o garoto que havia mudado completamente questionava o que estava acontecendo com ele. Kai gritou desesperadamente para Satanás, exigindo saber o que ele havia feito com ele. Enquanto isso, o anjo também estava furioso, pois o gado feriu seu corpo. No entanto, ele não podia fazer nada, pois seu maior inimigo disparou para bloquear seu caminho. Sem qualquer hesitação, o jovem enfiou a mão em sua cabeça e impiedosamente arrancou seu olho, enquanto reclamava de sua situação indesejável. Ele se transformou em um monstro, e nem pode mais se chamar de humano. Ele odiava isso. Então por que seu coração batia com excitação e poder? Rasgando o corpo do anjo, ele encontra um núcleo dourado no centro e o quebra com as próprias mãos. Com isso, a luz nos olhos do ser divino desapareceu. O estudante ainda estava em sua forma demoníaca, mas Haru chamou seu nome. Ouvindo a voz de seu amigo, Kai se virou com as mãos agarrando a cabeça, questionando o que estava fazendo. A energia e a armadura ao redor de seu corpo estavam desaparecendo. Enquanto isso, Kumi tirou uma foto com seu telefone. Com uma expressão que nunca haviam visto nela, ela confirma suas expectativas. Depois de dizer que valeu a pena segui-lo, a garota saiu abruptamente. Ela desce as escadas, notando como ele matou um anjo com poder bruto e sem contrato. Recrutá-lo para sua equipe era imperativo, e ela convocou seu monstro contratado, Gura, para concordar e servir como sua montaria. Dito isso, alguém que ela tem degradado tanto pode não aceitar seu convite. Chamada por seu companheiro, a garota se contorce no ar e fica vermelha, dizendo para ele não trazer à tona situações tão embaraçosas. Se não fosse pelo contrato dela, ela nunca teria dito tais coisas a ele. Assegurada de que ele gosta dela o suficiente para deixar passar, ela fica ainda mais envergonhada. A essa altura, era apenas uma questão de tempo até que sua verdadeira identidade fosse revelada. De volta ao santuário, Kai puxa seu amigo distraidamente, dizendo que tem para onde ir. Ele pretende relatar a situação dos anjos à polícia, mas fazer isso só o faria ser ridicularizado. Determinado, o garoto argumenta que eles têm o corpo e a evidência, mas quase todos na cidade veem os anjos como salvadores que reconstruíram Tóquio dos escombros. Ninguém acreditaria neles, e eles só tinham que ir embora por enquanto. Como já estava escuro, eles podem se esconder em algum lugar antes de voltar para casa pela manhã. A manhã chegou sem problemas, e os anjos estavam por aí realizando bênçãos como sempre faziam. A diferença é que Haru agora sabia melhor. Kai o chamou com um grande sorriso e um aceno. É bom que ele esteja bem, então seu amigo pergunta se ele notou alguma mudança em seu corpo desde então. O jovem pergunta do que ele está falando, então sarcasticamente continua sobre esquecer como foi comido por um anjo e transformado em um monstro. Não havia como ele esquecer, e apenas aceitar isso também não era uma tarefa fácil. Dito isso, Haru ainda não sabe como ele acabou daquele jeito. Kai estremece ao recordar a memória dolorosa, e diz que nem quer falar sobre isso. Infelizmente, o garoto estava determinado a entender a causa. Então ele concorda em explicar sobre uma condição. Um anjo com olhos pequenos voou perigosamente perto deles. Com muitos inimigos, ele preferia que eles conversassem na escola. Os dois se dirigem a uma sala de aula isolada, onde Kai conta toda a história de seu encontro com Satanás. Haru lutou para acreditar no mero conceito de um demônio parecido com um palhaço no espaço entre a vida e a morte.
Anjos comedores de homens já eram problemáticos o suficiente, e agora eles também têm que lidar com demônios. Kumi de repente se juntou à conversa, sentada na janela e dizendo que é natural. Ela reclama de ter sido deixada de fora depois de compartilhar um segredo um com o outro ontem. Eles estavam no terceiro andar, então questionaram como ela os encontrou e chegou lá. Como se fosse a coisa mais normal, ela diz que seguiu o cheiro de Kai e subiu. Afinal, ela pode sentir o cheiro de um demônio a quilômetros de distância, já que ela é do mesmo tipo. Suas palavras imediatamente colocaram os dois garotos em guarda, mas ela apenas sorri e se oferece para lhes contar a verdade sobre anjos comedores de homens e demônios. Dada a reação deles, Agura, Kumi explica que ele é um demônio com quem ela tem um contrato. Kai se aproxima dele e pergunta rudemente se ele também come humanos. Deixando passar, ele explica que seres como ele apenas consomem a paixão de uma pessoa e não estão nem um pouco interessados em carne. Paixão é energia criada a partir do atrito emocional e surge naturalmente quando se sente fortemente. Conforme o contrato deles, Kumi fornece a Agura sua paixão e ela recebe poder em troca. Anjos evoluem comendo carne, então demônios se unem a humanos para impedir que a humanidade e a paixão desapareçam. Com isso, Haru confirma que o anjo de ontem estava dizendo a verdade. Kai então argumenta que não se lembra de ter feito um contrato. No entanto, seu amigo e Kumi ouviram ontem sobre algo sendo misturado em seu corpo. Em outras palavras, ele deve ser um meio-demônio. Insistindo que é um humano, ele é perguntado se notou algo estranho ao longo de sua vida. Ela pergunta a Escura sobre as características de um meio-demônio. Pelo que ele se lembra, eles têm um ódio inato por anjos, uma tendência à gula e um corpo anormalmente robusto, tudo o que se aplica a ele. Era uma combinação perfeita e sua espécie é, na verdade, bastante rara. Seu poder pode ter sido selado antes do encontro, mas estar em contato com o divino ou enfrentar uma situação de vida ou morte pode ter quebrado o selo. Sua linhagem demoníaca pode ter vindo de qualquer ancestral, mas usar poder demoníaco sem um contrato era basicamente uma trapaça. Com isso, ela o convida a usar esse poder e matar anjos com ela. Afinal, ele está sempre falando em salvar pessoas com as próprias mãos. O jovem é a favor de matar anjos e vingar seus pais, mas ele nunca mais quer se transformar naquela forma. Ele se lembra de ter perdido o controle naquela época e estremece ao pensar em perder sua humanidade. Kumi recostou-se exasperada e o chamou de patético. Haru pergunta educadamente quantas pessoas sabem que os anjos estão tentando comer pessoas. Ela revela que os adultos descobriram há muito tempo e estão fazendo vista grossa. A notícia os choca e confunde. Considerando os prós e contras da existência divina, é um saldo positivo para o país. Em outras palavras, as bênçãos eram simplesmente valiosas demais. Kai nunca recebeu uma, então ele não saberia. Mas as bênçãos fazem mais do que apenas curar feridas. Quanto mais se as recebe, mais resistente à dor uma pessoa se torna. Assim, os adultos decidiram que não há benefício em lutar. Também ciente de sua força inigualável, o meio-demônio argumenta que não se trata de prós e contras, pois as pessoas estavam prestes a ser comidas. Dito isso, ele se lembra de perguntar a Haru o que ele estava fazendo no santuário ontem. Ele hesita e desvia o olhar, não querendo dar uma resposta. O jovem muda de assunto e pergunta quantas pessoas foram comidas até agora. Pelo que sabem, 7.000 pessoas foram consumidas desde 5 anos atrás. Enquanto Kai está chocado e preocupado, Haru murmura que esperava mais. Suas reações diferentes são intrigantes o suficiente para chamar a atenção de Kumi. Ela pensava que eram bons amigos, mas não parece ser o caso. O mestiço insiste que sim, e até moraram sob o mesmo teto uma vez. Depois de órfão, a mãe de Haru permitiu que ele ficasse na casa deles. Foi por 3 anos e ele se lembra com carinho, mas seu amigo não compartilha seus pensamentos. A reação dele não passa despercebida por Kumi, mas ela ignora e se levanta dizendo que era hora de cumprir a cota. Ela de repente se aproxima de Kai com um sorriso brilhante e o puxa para a janela. Para sua surpresa, ela o convida para um encontro para mudar um pouco. O garoto, triunfante, aceita imediatamente sem nem pensar. Antes que pudesse voltar atrás, a cauda de Gura envolveu seu corpo e eles voaram pela janela sem aviso. Haru ficou sozinho assim. Apenas 7.000 pessoas foram comidas, mas antes disso, 3.500 morriam em acidentes de trânsito anualmente. Comparado a isso, anjos eram realmente eficazes em custo. Afinal, comer para sobreviver não era inerentemente ruim, e até humanos fazem isso. A única razão para a forte reação é porque os humanos estão sendo alvejados exclusivamente. Com tudo isso considerado, ele conclui que anjos são, na verdade, mais gentis que as pessoas. Eles não dizem coisas como o poder não é dado, mas tomado com as próprias mãos. Ele de repente olha para baixo enquanto anda, tendo pisado acidentalmente em algo nojento. Enquanto isso, Kai ainda estava no ar, chamando Kumi, que nem ouvia. Ela estava completamente perdida em seus pensamentos, pois acabara de pegar a mão dele por impulso. Pendurado no ar, ele reclama de ser arrastado e forçado a deixar Haru sozinho.
Com a menção do amigo, ela diz que ele pode estar em um estado muito ruim. Para explicar, ela aponta para baixo e chama a intenção dele para uma criança. Ela não estava fazendo muito, apenas rezando. Anjos de classe baixa atraem pessoas alegando conceder poderes, assim como fizeram com Haru. Exterminar pragas como essas é seu dever, então ela agora lhe dará uma demonstração. Inesperadamente teimoso, ele se liberta do aperto de Gura e pula, pois não era hora de ficar assistindo. A anjo pergunta como pode ajudar, e a criança explica que não consegue acompanhar na escola. Disseram que podem conceder desejos. Ela espera ter sua inteligência melhorada. Pode parecer trapaça, mas o divino não discrimina e nega desejos. Os olhos da criança brilharam com esperança. Para conceder sua salvação, a anjo agarrou seus ombros e abriu a boca. Congelada em choque, a garota só conseguia olhar em silêncio. Nesse momento, Kai mergulhou para afastar o comedor de humanos. Enquanto os dois se encaravam, Kumi observava de cima. Gura diz que o garoto super-humano realmente se soltou do aperto. Isso só a faz desejar o jovem ainda mais. Atingida e afastada, a anjo identifica o poder de um pastor e fica enojada. Ouvindo isso, Kai pergunta do que ela está falando. No entanto, ela apenas ataca, chamando-o de herege enviado por demônios para atrapalhar sua refeição. Um pé enorme pairava sobre os humanos e a garota foi instruída a correr. No entanto, a alma enorme era grande demais para desviar e se chocou contra seus corpos. Pareceu anticlimático, pois Kumi esperava mais. Nesse momento, a anjo se surpreende ao sentir o mestiço empurrando seu pé para trás e protegendo a criança. Ele usa todo o corpo como escudo, mas as pernas dela simplesmente não a obedeciam. A força que o empurrava para baixo ficou ainda mais forte. Seu encontro apareceu nesse momento e disse para ele usar seu poder demoníaco. Ele se recusa a fazer isso e até manda ela calar a boca, mas é exatamente isso que ela odeia nele. O jovem continua declarando seu desejo de salvar pessoas e nem consegue considerar os sentimentos de seu amigo, que está se apegando aos anjos por ajuda. Ele nem é humano, mas acredita que sabe o que é melhor para todos. Se ele realmente quisesse ser útil a alguém, então deveria se sacrificar e lutar. As palavras dela o fazem hesitar. Anos atrás, seu pai admitiu o medo de pular em chamas, mas o suporta pensando em quem salvará. Sua mãe fica brava com ele às vezes e diz para parar de se sacrificar, mas ele é apenas um cara desajeitado que é teimoso em seus hábitos. Amaldiçoando tudo, Kai permite que o poder se infiltre. O desprezo preenche seu corpo e a demonização assume completamente seu ser. A anjo fica chocada, ainda mais quando ele corta o pé dela com um aceno de mão. Num piscar de olhos, ela sofre um enorme buraco em seu lado e Kai já estava atrás dela, segurando um núcleo dourado de sua vida na mão. Rindo de prazer, ele ganha uma nova resolução para aniquilar todos os anjos. Por outro lado, Kumi sorri e o acolhe no mundo dos demônios. Kai estava no ar, já demonizado e caçando outro anjo. O ser divino impulsionou sua lâmina dourada para frente, mas a arma se estilhaça ao atingir a pele dura do demônio. Do reflexo dos fragmentos, pode-se ver o garoto agarrar o anjo e arremessá-lo contra a parede. Incapacitando-o em instantes, ele retira o núcleo dourado de seu peito. Enquanto isso, uma mulher no anjo estava abalada, incapaz de entender por que um anjo tentou esfaqueá-la. Kai, ainda em sua forma demoníaca, chamou e a alertou contra confiar em mais anjos, a menos que ela queira que isso aconteça novamente. Infelizmente, isso parece mais uma ameaça pessoal e a leva a fugir com medo. Já aceitando esse resultado, ele simplesmente desce. Kumi apareceu acima dele no meio de um cochilo e o elogiou por ter se saído bem. No entanto, ela se pergunta por que ele mudou para sua forma humana, quando outros inimigos poderiam estar por perto. Para responder às perguntas dela, ele menciona como ela também luta com poder demoníaco. Com isso, ele pergunta se ela já se preocupou em acordar como um monstro que não pode voltar atrás. Ele ainda não confia totalmente em seus poderes, então não os usa a menos que seja necessário. Essa hesitação pode ser fatal, então ele é lembrado de que morrer significa que não pode proteger ninguém. Já ciente disso, ele argumenta que venceu o inimigo, então não é um problema. Gura está irritada com sua imprudência e não consegue acreditar que estava realmente preocupada com ele. Apesar das discussões, ele os agradece por toda a preocupação. Como ele está tão confiante em si mesmo, Kumi decide deixá-lo lidar com os alvos sozinho. Ela então diz que há outra razão para matar anjos, além de eles atacarem pessoas. A declaração naturalmente o intriga. Enquanto isso, um ser divino sentava-se em um trono, notando como outra luz de vida havia se apagado. Sabendo que os pastores eram os culpados, ele franziu a testa com raiva e ordenou que os executores fossem enviados. De volta ao seu restaurante habitual, Kai devora várias tigelas de ramen e diz que está começando a trabalhar muito. Novamente ele termina sua refeição e encontra Haru lá fora. Chamado por comer tanto tão cedo, ele diz que um trabalho abre o apetite. Com um olhar cauteloso, seu amigo pergunta se ele matou outro anjo hoje. O mestiço nunca imaginou que tantas pessoas realmente se apegariam aos anjos. Afinal, alguém como ele nunca entenderia como é se sentir fraco.
Mudando de assunto, Haru nota como ele parece estar muito mais confortável agora em se transformar em demônio. Ele estava tentando ser um humano decente, mas foi transformado em demônio contra sua vontade. Toda vez que ele assume essa forma, parece que ele não era mais ele mesmo. Dizem pra ele parar se for tão difícil, mas ele não consegue ficar parado e ver outros serem sacrificados só porque ficaram desesperados. O mestiço é então perguntado se o que ele está fazendo realmente faz diferença. Haru tem pensado muito consigo mesmo sobre anjos não serem inimigos. Kai lembra de tudo o que perderam por causa deles, mas seu amigo diz que as mortes são apenas pequenas gotas no oceano. Graças aos anjos, todos estavam felizes, e alguns sacrifícios devem valer a pena. As palavras que saíam de sua boca eram inacreditáveis. Mais cedo, Kumi revelou que as bênçãos contêm veneno. Enquanto alguns regularmente recorrem ao divino para a cura e milagres, suas almas são contaminadas pouco a pouco. A humanidade de alguém murchará lentamente quanto mais bênçãos um humano recebe. Haru não via os anjos como inimigos, mesmo depois de quase morrer para um. Ele ficou tão absorto em seus problemas que não se importa com mais ninguém. Quanto às pessoas que recebem bênçãos sem parar, elas se tornarão zumbis vivos. Sem sentir e pensar nada, elas vagarão como meros pedaços de carne. Eles são chamados de apóstolos, e o objetivo dos anjos é produzir em massa esses apóstolos. Normalmente, alguém simplesmente exterminaria a humanidade, mas eles acharam os humanos mais úteis do que esperavam. Aqueles que se tornam apóstolos são transformados em armas e explorados como membros de um vasto exército. Agora, é a missão deles impedir que esse exército seja formado. Nesse momento, a voz de Satanás surge, dizendo para ele não ceder. Enquanto Haru percebe, ele se desculpa por ter se distraído um pouco. Ele nunca consideraria outros como sacrifícios por sua causa. Enquanto ele se afastava, o jovem diz que nunca entendeu por que o jovem estava tão obcecado por humanos. Antes de se tornar um demônio, ele já devia saber sobre sua identidade. Desde pequeno, ele costumava ser um rufião que colecionava brigas, a menos que quisessem vingança. Enquanto isso, Haru perguntou por que ele está se apegando à sua humanidade e negando quem ele é. Depois de pensar um pouco, ele belisca a bochecha do amigo, dizendo que seus pensamentos são muito complicados. Simplificando, ele só quer fazer o que pode. Nesse momento, uma ligação de Kumi chega, pedindo para ele lutar. Como antes, ele disse a Haru para vir até ele e não se preocupar com anjos se estivessem apuros. Apesar da oferta generosa, ele não consegue evitar olhar para baixo com arrependimento. De volta às ruas, ele pensa nas palavras do jovem. Ele era chamado de mestiço demônio, mas desde o dia em que nasceu, as pessoas já o tratavam como um demônio. Seu surto o faz esbarrar em uma mulher que não tem medo de repreendê-lo. Ela confirma onde ele estuda e pergunta por que ele está virando e se afastando na direção oposta. Vendo sua cicatriz, ela se pergunta se o jovem é um mestiço rumoroso. Mais tarde, Kai chega a uma margem de rio e procura pelo alvo que deve eliminar. Um velho por perto tremia e balbuciava, repetindo como todos ao seu redor foram comidos. Como um bom samaritano, ele verifica sua condição. De repente, seu corpo derreteu e o jovem recuou em choque total. Ele sente algo e olha para cima. Felizmente, suas reações são afiadas, permitindo-lhe desviar de um enorme golpe de machado vindo de cima. O braço estava flutuando, e seu ataque cortou o banco e o homem em pedaços. Uma voz então entrou, compartilhando que ele tem 3 cadáveres de pastores em sua posse. Felizmente, 4 soava como um som doce e delicioso. Um cara com aparência perigosa havia chegado, e não há escolha a não ser usá-lo. O ser estranho se apresentou como Greg, o executor que veio para julgar o pastor. Kai fica imediatamente em alerta, encontrando um executor pela primeira vez. Seus múltiplos braços dispararam para frente, cada um segurando um machado que poderia cortá-lo ao meio. Ele faz o possível para desviar das lâminas, ainda se perguntando por que estava sendo subitamente alvejado. Greg ficou impressionado que ele pudesse ver todos os seus ataques, mas o último estava chegando. Como ele parecia tão insistente e determinado a pegá-lo, Kai estava ficando sem opções. A arma afiada disparou em direção às suas pernas, ele rapidamente desviou pulando alto no ar. Olhando para a lâmina que estava presa na parede, ele mergulhou, com toda a intenção de quebrá-la com os punhos nus. Quando ele estava prestes a fazer contato, o braço decepado e o machado de repente emitiram energia verde, e o jovem se viu engolfado em uma forte explosão. Ele estava queimando, mas não sabe o que a causou de qualquer forma. Eram as chamas do julgamento de Greg que exorcizam demônios e os tornam fracos. Assim, ele acredita que a batalha já acabou. No entanto, Kai continuou a lutar, até mesmo o advertindo contra subestimá-lo. Assim que ele diz isso, seu inimigo pune sua vanglória e crava um machado em seu lado. Pego de surpresa e despreparado, aquele ataque quase o elimina na hora. Depois de alguns segundos, a chama verde começou a sair de seu corpo e todo o seu ser foi devorado pela sinistra labareda do executor.
Greg diz pra ele não desesperar, pois ele polirá sua carcaça até ficar limpa, não importa o quão carbonizado ele se torne. Parecia uma batalha já vencida, mas um poder demoníaco de repente irrompeu do fogo esmeralda. Demonizado, Kai saltou e alcançou seu inimigo em um instante. Como rasgando papel, ele arranha o corpo do executor com as mãos. Apesar do buraco em seu corpo, Greg ficou impressionado que ele pudesse fazer tanto enquanto estava queimando. Ele assume o controle do garoto com suas armas, considerando-o um digno recipiente do número 4. Kai não conseguia mover seu corpo e até sua cura instantânea estava sendo atrasada. Como Kumi avisou, sua relutância em demonizar estava se mostrando fatal. Ele não quer aceitar a derrota, mas não pode fazer nada enquanto o machado descia de cima. Nesse momento, uma garota familiar apareceu e chutou os braços do executor para longe. O mestiço reconhece Suzu como a mulher de antes. Sem dar qualquer explicação, ela o arrasta para longe dos membros que carregavam machados. Greg está irritado, pois reforços chegaram bem na pior hora. Por outro lado, Kai pergunta à sua salvadora se ela é uma conhecida de Kumi. Sua pergunta a faz entender o quão desinformado o garoto estava. Chutando o outro braço do executor com facilidade, ela olha para o mestiço, notando que ele parece particularmente fraco. Greg a comanda a se afastar, reivindicando a carcaça para si. Suas lâminas a cercaram, mas ela só viu isso como uma oportunidade perfeita. Com técnica e habilidade de combate incríveis, ela afasta as armas sem nunca ser atingida e chama isso de uma lição sobre extermínio de anjos. De repente, uma poderosa explosão de energia roxa saiu de seu corpo. Kai vê isso pela primeira vez, mas reconhece a paixão de que Kumi estava falando. Ela fica feliz que ele pelo menos saiba disso, e apresenta a paixão de êxtase que seu demônio devora. Quanto mais ela ama uma luta até a morte, mais forte ela se torna. Seu demônio contratual, Zack, emergiu ao redor dela, pronto para se exibir para o novato. Seus corpos se fundiram, e Suzu transbordava de energia demoníaca ao seu redor. Greg estava enojado com sua forma, não gostando nem um pouco da garota. Como ele não precisa do corpo dela, ele apenas incinerará a medula de seus ossos. A pastora riu de suas ameaças, dizendo que ele soa exatamente como seu aluno. Dito isso, ela decide lhe dar uma lição valiosa, e crava sua bota com pontas na terra. Enquanto ela o enfiava fundo, plantas enormes e espinhosas brotaram de baixo, indo direto para Greg e empalando seus membros ao longo do caminho. Ele fica chocado, pois as plantas se movem rápido o suficiente para cercá-lo. Se isso não o matar, Suzu concordará em cooperar. Afinal, a professora está livre até o segundo período. Suas palavras insolentes enfureceram o executor, que então jurou matá-la. No entanto, uma luz brilhante piscou de cima, e o anjo desapareceu do campo num piscar de olhos. A pastora riu, considerando-se a vencedora enquanto seu inimigo fugia. Enquanto isso, Kai estava apenas maravilhado com o que testemunhou. Se ele tem tanta força, então talvez ainda possa salvar Haru. Mal conseguindo rastejar no chão, ele implora a Suzu que o ensine sobre o poder que ela usa. Ele usa o que resta de sua força para agarrar o tornozelo dela e implorar por sua orientação. Ela e seu demônio contratual olharam para ele e riram ao ver que ele desmaiou depois de fazer seu apelo. Satisfeita com sua coragem, a professora promete transformá-lo em uma máquina de matar de primeira classe. Uma professora pergunta a Haru se ele foi para a escola com Kai hoje. Dito que eles só fizeram isso por uma curta distância, a professora ignora. Afinal, o jovem não pode exatamente dizer que seu amigo estava lutando contra anjos. O resto do dia seguiu como de costume e era hora de ir para casa. Ainda sozinho, ele se pergunta se Kai foi comido por um anjo durante uma batalha, mas ri do pensamento absurdo. Acreditando que ele deve estar apenas descansando em casa, ele vai ao apartamento do jovem e bate na porta. Ninguém abre ou responde, mas Haru percebe que a entrada estava aberta. Pensando bem, ele odiava como seu amigo nunca trancava a porta enquanto moravam juntos. Vendo o interior completamente vazio, ele começa a se preocupar que algo ruim realmente aconteceu. Novamente, ele ignora, lembrando como Kai até sobreviveu depois que metade de seu corpo foi comida. Não havia razão para ficar tão nervoso, especialmente para alguém que nem é mais humano. A única virtude de seu pai era o autossacrifício, enquanto sua mãe aproveitou o desastre e desapareceu. Haru se pergunta qual deles foi responsável por transformá-lo em demônio. Kai estava completamente enfaixado e ainda inconsciente. Ao lado dele, reclamava de como ele podia dormir tão profundamente. Enquanto isso, Kumi se virou e voltou para seu quarto em silêncio. Ela tinha grandes esperanças para ele e lamenta o que aconteceu com todo o seu coração. Gura está confusa sobre o porquê. Assim que ela entrou em seu quarto, as lágrimas da garota imediatamente começaram a fluir. Ela se culpa, dizendo que ele não estaria meio morto se ela apenas o tivesse acompanhado. Para sua surpresa, uma voz de seu armário diz para ela não chorar. Uma perna nua de repente chutou a porta de seu guarda-roupa, e Kumi pergunta o que a pessoa estava fazendo em seu quarto. Era Suzu, segurando uma cerveja e dizendo que estava remexendo nas roupas da garota. A Júnior a repreende por fazer isso sem permissão, mas a professora argumenta que é um preço justo a pagar. Afinal, ela pessoalmente salvou sua recruta das garras da morte. A verdade flagrante faz as lágrimas da garota caírem novamente.
Suzu pergunta por que ela não o ensinou a extrair seu poder em primeiro lugar. Como ele já era bem forte, ela pensou que ele seria capaz de lidar com um anjo de rank 2. A mulher ri dela e revela que Kai estava contra um anjo de alta classe do 6º rank. Depois de matar muitos de rank inferior, era natural que ele fosse notado e alvejado por um executor. Kumi está chocada, sem saber como ela sequer saiu ilesa, mas foi tudo graças ao novato. Se ele não tivesse arranhado o estômago de Greg, então ela provavelmente estaria na cama com ele. Sentada ao lado da garota, Suzu a lembra de suas duas principais responsabilidades. A missão dos detentores de pactos demoníacos é matar anjos e salvar seus camaradas. Ela quer ensiná-lo a extrair seu poder, mas se ela fizer isso, ele inevitavelmente perguntaria qual é a paixão dela. Contorcendo-se de vergonha, ela se recusa a deixá-lo saber que é impulsionada pela vergonha. Isso faz Suzu rir, pois é apenas para sua própria conveniência. Há apenas duas pessoas que conhecem sua verdadeira natureza, o que é o melhor dadas as suas condições. É compreensível porque ela esconderia a verdade com uma fachada arrogante e fria. Até as roupas reveladoras que ela normalmente nunca usaria deveriam torná-la mais forte. Suzu a provoca, dizendo que ela pode estar realmente viciada na sensação. Kumi nega com suas palavras, mas a reação de seu corpo revela a verdade na suposição de sua veterana. Prosseguindo, a professora assume a responsabilidade de treinar Kai, já que ela mesma não pode fazê-lo. Com um sorriso presunçoso, ela diz que já recebeu permissão de Oda. A pastora mais jovem tenta protestar, mas o próprio líder já aprovou. Falando nele, Oda estava no quarto onde o mestiço jazia e relembrava a história de sua morte e renascimento, particularmente como ele apareceu de dentro de um pássaro que brotou de metade de seu corpo. Em vez de regenerar por causa de um núcleo, talvez a metade comida dele tenha sido substituída por carne demoníaca. Se a morte foi o gatilho, então seu lado humano já morreu ou o pássaro era um portal para seu inconsciente. Concluindo que pensar nisso é inútil, ele decide perguntar ao próprio garoto e ergue uma faca sobre seu corpo indefeso. Quando estava prestes a perfurar sua pele, a lâmina de aço de repente se partiu em duas, pegando até Oda de surpresa. Uma voz e energia familiares surgiram, questionando o que ele estava fazendo com o hospedeiro. O líder dos pastores diz que não tem intenções hostis e só quer conhecê-lo. Foi perfeito, pois Satanás estava começando a ficar entediado. Saindo do corpo de Kai, ele promete conversar se o humano o divertiu o suficiente. Dito isso, ele se desculpa antecipadamente, caso se empolgue e o mate. Inabalável pelo poderoso demônio, Oda tira uma conta, esperando que o ser à sua frente não seja um espírito qualquer. Encontrando várias latas de cerveja na despensa, Suzu elogia a consideração de seu líder e dá um grande gole. De repente, a lata em sua mão desaparece. Enquanto isso, Oda estava no meio de uma luta contra Satanás. Ele tira uma conta estranha e a move entre os dedos. Em um instante, é como se a sala inteira virasse, e o braço do demônio é substituído por uma coleção de latas amassadas. O demônio olhou, confuso e intrigado, enquanto os finos pedaços de metal se desfaziam. Oda observava da mesma forma, sem emoção, enquanto seu inimigo o ignorava casualmente. Perguntando-se se ele seria um mágico habilidoso, Satanás atacou com um chute desta vez. Como antes, algo muda e suas pernas se transformam em outra coisa. Ele estava mais confuso do que frustrado, mas o pastor diz que está simplesmente substituindo parte de seu corpo por coisas do ambiente. Tendo caído no chão, o demônio argumenta que é exatamente isso que um mágico faz. Preso no chão com apenas um membro restante, ele diz que gosta do jovem. Como prometido, ele começa revelando seu nome. Oda se inclinou para ouvir, surpreso com a honestidade de seu inimigo. Infelizmente, é uma decisão tola, pois Satanás bateu as cabeças deles, e isso é algo que qualquer pessoa com bom senso saberia. Arremessado pelo impacto, o humano fica irritado e tira a conta novamente. Brinquedos de pelúcia substituíram o torso do palhaço demônio, e alguém sinistro apareceu de um buraco no ar. Envolveu Oda com os braços enquanto ele diz que está bem ciente da traição deles. Há rumores de que ele fez um contrato com um anjo caído, mas ele é mais feio do que o esperado. Zombando dele continuamente, Satanás desfaz o poder do pastor e aparece bem acima de sua cabeça. Ele atacou com um sorriso, visando completamente matá-lo com uma emboscada. Justo então, Kai apareceu com uma fúria estranha, puxando o braço para golpear com força. Ele crava o punho no rosto do demônio e o arremessa pela sala. Oda fica surpreso que ele estivesse de pé, mas parece que o jovem estava enlouquecendo completamente fora de controle. Já que seu filho acordou, Satanás diz que eles podem continuar sua pequena briga mais tarde. Assim que ele disse seu nome, o líder dos pastores e seu anjo caído estremeceram de surpresa. Não havia melhor introdução para quem ele era do que esta. Prometendo dançar novamente um dia, ele desaparece em um turbilhão de corvos escuros, grasnando e mergulhando no buraco no peito de Kai. A última pena entra em seu corpo, e Oda mal o impede de cair para trás. Finalmente acordado, ele pergunta onde estava e quem é o homem de tapa-olho à sua frente. Ele esperava por isso, mas parece que o demônio é uma existência insubstituível que pode ser demais.
Uma pequena luz brilhava no escuro, e dois homens desfrutavam de uma partida de xadrez sob seu brilho intenso. No entanto, eles são interrompidos quando um ruído estranho ecoa na noite. Nos galhos da árvore ao lado deles, um anjo observava atentamente. Enquanto um homem se surpreendia por não conseguir falar, o ser divino interrompe sua curiosidade e devora sua cabeça inteira. Seu amigo observava horrorizado, paralisado e incapaz de fazer qualquer coisa devido ao choque. As peças de xadrez caíram na grama enquanto os dois humanos eram devorados por completo. Justo então, o ser divino escuro borbulhou e se transformou, mudando sua forma no local. Antes, só conseguia fazer sons estranhos, mas agora identifica a luz, e depois as palavras que fala. Percebendo que estava evoluindo, o anjo gargalhou loucamente no escuro. De volta à base do pastor, Oda confirma que Kai realmente não sabe nada sobre o demônio. Mais importante, o garoto quer agradecer sua salvadora, que coincidentemente estava indo para lá, irritada porque sua cerveja de repente desapareceu. Apesar de sua impetuosidade, o líder a considera uma pastora confiável. O mestiço já ouviu esse termo algumas vezes, e finalmente lhe é dito que é assim que chamam os humanos que fizeram um pacto com demônios. Refere-se a pessoas como eles, e eles estavam na base de sua operação de extermínio de anjos. Kai lembra de ter sido chamado de pastor, mas argumenta que nunca realmente fez um contrato. Oda também percebeu há pouco que ele é especial. É um pouco tarde, mas ele finalmente se apresenta como o líder dos pastores. A missão deles é aniquilar anjos monstruosos, que devoram e fazem lavagem cerebral em humanos. Para vencer esta guerra, ele quer emprestar o poder e a assistência do jovem. Ele está surpreso que eles sequer saibam sobre ele, mas a organização já ouviu o suficiente de Kumi. Dito isso, ainda é difícil acreditar como um humano poderia ter tanto poder. Estendendo a mão, ele convida Kai a se juntar à causa deles e proteger as pessoas lado a lado. Antes disso, havia uma pergunta para a qual o jovem precisava de uma resposta, e essa era a relação de Oda com Kumi. Sem se importar e honestamente chamando-a de sua camarada, ele suspira e entende a situação. Tendo ouvido sua história, ele se lembra de ter pedido pessoalmente a ela para recrutar o garoto, mas ela não estava nem um pouco preocupada. Ele ficou surpreso com a confiança dela, ainda mais quando ela revelou que ele já estava apaixonado por ela. Com isso em mente, Oda exibe uma expressão presunçosa no rosto e diz que está muito mais próximo dela do que ele jamais estará. Kai fica estranhamente em silêncio por um longo tempo, atingido pelas palavras. Depois de pensar, ele finalmente percebe a implicação de sua afirmação e urgentemente aperta a mão do líder, segurando-a com força. Ele diz que se juntará a eles e também se tornará um pastor. Haru chamou Kai. Seu amigo estava lá como de costume, mas de repente, os machados afiados de Greg apareceram e cortaram seu corpo em pedaços. Com essa imagem gravada em sua mente, o jovem acordou do pesadelo, suando e ofegando na cama. Amaldiçoando o anjo monstruoso, ele jura esmagá-lo na próxima vez que se encontrarem. Ele correu pelo bairro, incapaz de ficar parado enquanto o perigo esperava para atacar. Por enquanto, ele tem que ficar forte o mais rápido possível. Justo então, alguém o chamou e se aproximou com um olhar desagradável. Seu nome é Thomas, e ele aperta os olhos ao pedir direções. Os dois jovens discutem de imediato, cada um notando a aparência chamativa do outro. Enquanto Kai diz descaradamente que ele parece um punk, o garoto tira uma espada de palha de sua bolsa e atinge seu peito. Isso o joga por cima do muro e na água. Enquanto isso, Toma o adverte contra zombar dos Yankees. Estalando a língua de aborrecimento, ele decide pedir direções em uma loja de conveniência. Justo então, Kai saiu da água dizendo para ele esperar. Pousando atrás do Yankee como uma fera, caçando sua presa, ele pergunta seu nome. As coisas estavam esquentando e estava prestes a virar uma briga, mas uma voz alta de repente os repreendeu por lutar contra o próprio camarada. Kumi apareceu, usando um vestido leve e esvoaçante, enquanto os chamava para o esconderijo. Olhando para suas feições, o recém-chegado confirma sua identidade. Enquanto isso, o coração de Kai batia rápido ao ver como ela era fofa com roupas normais. Ele reage tardiamente à notícia de serem companheiros de equipe, mas Toma estava focado em quem ela era. Apresentando-se, ele acrescenta que veio à colônia deles para ser a ovelha mais forte. As tensões aumentam entre os dois garotos novamente, e quando Kumi revela que eles são da mesma idade, eles se encaram com absoluto aborrecimento. Os três voltam para a base, esforçando-se para não começar uma briga. Toma chama seu novo e chamativo aliado e pergunta há quanto tempo ele está na colônia. Kai não sabe o que é uma colônia, tendo sido trazido para lá de repente. É o que chamam de cidade onde pessoas feridas por anjos se reúnem, querendo lutar. Em outras palavras, não é um lugar para alguém com uma resolução pela metade como ele. O jovem retruca, dizendo que tem vontade, assim como eles, mas Satanás de repente falou com ele chamando seu hospedeiro de mentiroso. Ele rapidamente se virou. Não vendo nada ali, ele pergunta se mais alguém ouviu uma voz. Enquanto eles ignoram e continuam andando, os três logo chegam de volta à sede. Levado a uma sala estranha e pequena, Oda chama Tama para se sentar em uma cadeira. Lá, ele ia fazer um contrato com um demônio. Kai estava desinteressado e tenta sair para fazer um treino de peso sozinho. Nem todos podem formar um contrato e a probabilidade de sucesso é menor que 30%.
Quanto às tentativas falhas, mais explicações são desnecessárias, e ele é instruído a ficar com seu camarada que endureceu sua resolução. Já que vem de Kumi, ele decide observar por enquanto. Para começar, também é instruído a colocar um capacete e sentar na cadeira. Parece ridículo e é como se estivesse sendo enganado, mas ele percebe algo diferente ao olhar para dentro. Não era apenas cabelo, mas o equipamento estava manchado com vestígios de um humano e uma provação realmente assustadora. O dono não percebeu que sua cabeça estava separada do corpo e cantava as mesmas palavras. Ele podia ver um mundo queimado. Por 5 minutos, o motorista esteve conectado ao inferno. O mesmo vale para a cadeira, que por 6 meses foi usada para tirar vidas humanas. Alguns, como Kumi, veem a demônios específicos por conta própria, mas a cadeira é como uma loteria demoníaca. Toma vai sentar, esperando um demônio aparecer e decidir se ele vai fazer um contrato com o que aparecer. Dando uma última olhada em Kai, o garoto apaixonado diz que não ficará para trás dele. Afinal, ele será quem vingará seu povo. No topo de um prédio, um anjo cumprimenta Haru, que ela nota estar sempre lá para vê-los. Pegando sua cabeça com ternura, ela oferece para curar suas feridas. Tratando sua dor interna também, eles conversam sobre as coisas que tornam sua vida miserável. Ele pergunta ao anjo se ela realmente pode abençoar alguém com poder, cura e conceder desejos. Infelizmente, apenas alguns poucos selecionados são capazes de fazer tudo isso. Perguntada por que ela está se agarrando a ele, ela diz que seus poderes são muito fracos para fazer isso sem tocar. Com sua hesitação, ela se pergunta se ele está com medo, ainda mais com o aumento dos rumores ao redor deles ultimamente. Agarrando seu pescoço, ela questiona sua opinião sobre a ideia de que eles causaram o desastre e estão comendo humanos. Puxando levemente a mão dela, o jovem responde honestamente e diz que realmente não pensa nada sobre isso. Sua resposta a surpreende. O país está usando anjos para a economia, e aqueles que já sabem a verdade fazem vista grossa. Admitindo a ela que o maior inimigo deles é na verdade seu amigo, ele propõe um acordo. Ele dirá a ela quem é o antagonista deles, e ela terá que comer alguém de quem ele quer se livrar. Toma sentou-se em silêncio na cadeira com a cabeça dentro do capacete. Parecia que nada estava acontecendo, mas na verdade já havia começado. Com isso, Gura lembra ao líder que o avisou de antemão. 2 horas atrás, Oda disse a eles que queria que Kai observasse a formação do contrato. Ele quer usar o demônio que reside no garoto como isca para outros demônios poderosos. É possível em teoria, pois os fortes são naturalmente atraídos uns pelos outros, mas Gura era contra. Mesmo que sejam atraídos, demônios de alto escalão não têm razão para formar contratos com humanos. Os comuns como ele fazem isso, simplesmente para evitar a fome. Por outro lado, aqueles que podem conseguir comida por si mesmos não se incomodarão e apenas matarão o humano. Nos últimos 5 anos, muitos de seus camaradas morreram tentando derrotar Greg. A necessidade de encontrar alguém que finalmente pudesse matá-lo crescia a cada dia. Olhando para os túmulos do lado de fora da janela, Otis diz que eles precisam dos fortes e não tem lugar para os fracos. Para vencer esta batalha, o poder insubstituível era uma necessidade, não um privilégio. Kumi olhou para ele solenemente. Assim que ele colocou o capacete, Toma se viu em um lugar infernal. Quase imediatamente, uma silhueta apareceu por trás, dizendo que outro humano havia chegado. São criaturas patéticas e inferiores, todas buscando poder para compensar. Pela primeira vez, o jovem vê um demônio de alto nível. A pressão era imensa e suficiente para fazer seus joelhos cederem. Agarrando-se ao seu pingente, ele se lembra de sua resolução. O demônio pergunta se ele busca vingança contra o anjo que matou seu amigo. Perguntado como ele poderia saber disso, Orochi diz que pode ler seus pensamentos como um livro aberto. Seu nome era ameaçador, mas ele parecia mais com a medusa para o jovem garoto. Ele derrubou inúmeros humanos em busca de poder e não tem intenção de formar um contrato com um. A paixão amadurece no momento da morte, e esta é exatamente sua preferência quando se trata de devorar. Assim que ele tira sua lâmina, uma fenda se abre no mundo real também. Gura considera um fracasso e diz que eles estavam sendo arrastados. Kumi impede Kai de avançar, pois apenas a pessoa envolvida pode entrar no inferno. No entanto, Oda agarrou a mão dela, impedindo-o de puxar o garoto de volta. Para sua surpresa, ele estendeu a mão para o corpo de Tama e forçou sua entrada no inferno também. Kumi olhou silenciosamente para seu líder, que deve ter planejado isso o tempo todo. Uma enorme fenda no céu do inferno se abriu e o próprio Orochi não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Acima deles, Kai estava abrindo o caminho e eventualmente caiu no espaço entre seu camarada e o demônio. Com olhos inabaláveis, ele encarou o inimigo que estava simplesmente perplexo com a forma como ele se forçou a estar ali. Olhando mais de perto, ele percebe que o garoto foi atraído por outra pessoa. Com a imagem de Satanás atrás dele, Kai notou o quão grande o demônio é. Virando-se para Toma, ele diz que veio porque parecia que ele estava em apuros. A imprudência o surpreende. Surpreendentemente, Orochi colocou sua lâmina de volta na bainha. Sem qualquer explicação, ele de repente diz que fará um contrato com o garoto. Sua cobra está enrolada no corpo do jovem. Apenas uma pessoa pode rejeitar as leis do mundo, e esse é o rei que o matou 100 anos atrás. Se ele usar seu hospedeiro, ele também poderá alcançar sua vingança contra o rei.
Com isso, 2 portais apareceram de volta no mundo real e cuspiram os jovens ambiciosos para fora do inferno. O fato de ambos terem retornado com suas vidas significa que a formação do contrato foi bem sucedida. Tomo ainda estava no chão e lutando para recuperar o fôlego. Indo para o telhado logo depois, ele olhou para longe, perguntando-se por que o garoto chamativo veio salvá-lo. Aquele garoto chamativo apareceu então e diz que Suzu vai ensiná-lo a usar seu poder. O delinquente diz que ouviu falar dele, como ele, um mestiço, luta contra anjos para salvar seu amigo. Sentindo que é injusto e unilateral, Kai exige saber um pouco mais sobre ele também. Toma admirava seu amigo e ficou tocado pela humanidade de colocar seus camaradas antes dele. Aquele cara, Kousu, era seu único e melhor amigo. Ele ainda se lembra dos dias em que veio ajudá-lo, dizendo que parecia estar em apuros. Por essa razão, ele vai matar todos os anjos, independentemente do que tiver que sacrificar. Por outro lado, Kai quer salvar a todos, então ele é perguntado o que há para realizar salvando estranhos. Não havia necessidade de pensar muito e ele só quer proteger tudo o que pode. Enquanto ele olhava para o garoto, Oro... O espírito de Ti envolveu Toma dizendo que não tinha intenção de fazer amizade. Quando a hora chegasse, ele mataria Kai também, e essa era a única condição do contrato deles. Percebendo o seu olhar fixo, o garoto perguntou se ele estava procurando briga. Eles deixaram isso de lado, pelo menos por enquanto. Ainda na base, Oda pediu desculpas por reunir seus camaradas que moravam longe e disse que queria apresentar formalmente os recém-chegados. Um grupo de aparência bastante normal estava reunido ali. Henry chamou o líder casualmente e foi repreendido por Seki, que lhe disse para não ser tão rude com o chefe deles. Enquanto isso, Natsu observava os novatos com cautela, pois eles transmitiam uma vibração um tanto áspera. Um homem ainda mais rude, chamado Kuga, exclamou ao ver os 2 novos recrutas e reclamou da qualidade dos reforços. Oda garantiu que ambos eram promissores, levando o homem de pavio curto a se aproximar de Toma e exigir ver seu demônio. Para sua decepção, o garoto recusou, dizendo que havia prometido não chamar Orochi, exceto durante as batalhas. Após uma breve pausa, Kuga mencionou seu colar, que certamente deve ter pertencido a alguém. Confirmando que o dono original foi morto por um anjo, ele disse que deve ter morrido por ser fraco. Imediatamente, uma energia vermelha e sinistra vazou de Toma. Incapaz de contê-la, ele explodiu de raiva e, sem querer, invocou o demônio dentro de si. Todos ofegaram em choque quando a serpente apareceu. Ele prometeu não invocá-la, mas quebrou a promessa tão facilmente. Enquanto isso, Oda sorriu satisfeito, observando a serpente gigante deslizar atrás do jovem. Kuga recuou após conseguir provocar a besta. No entanto, ele ainda não havia terminado e queria testar o poder por si mesmo. Natsu, de repente, estremeceu e engasgou. Questionando que demônio era aquele, seu rosto perdeu a cor e seu corpo ficou dormente. Aparentemente, ela consegue saber a força de alguém apenas olhando. Em outras palavras, a serpente à frente deles era extremamente perigosa. Gura interveio e identificou Orochi, o general demônio. Na antiga guerra no inferno, ele era um deus que massacrou 1000 exércitos sozinho. Pegando um cigarro, Kuga ficou todo animado e se preparou para uma luta. Natsu o dissuadiu, mas ele tinha certeza de que não perderia para alguém assim. No entanto, uma mão demoníaca apagou o cigarro, concordando com a garota. Seu demônio gnomo disse que não queria desperdiçar energia lutando contra não-anjos. Com isso, o homem rude pediu desculpas por provocar Toma, dizendo que só o fez porque queria ver e cumprimentar seu demônio contratado. Enquanto isso, Orochi o lembrou do acordo deles, sobre não invocá-lo sem um propósito. Embora houvesse reações mistas aos juniores poderosos, mas fora de controle, eles foram questionados sobre seus nomes. Os 2 se apresentaram, e Kuga disse que já tinha ouvido falar de Kai por Oda. Ao ouvir que ele havia sido rotulado como alguém que perseguia Kumi, ele refutou a afirmação, mas isso a fez encará-lo com uma expressão de bico e decepção. O homem riu e disse que se identificava, então sentia que se dariam bem. Ele então se virou para Toma e avisou que usar todo o poder como antes o faria ser devorado instantaneamente. Como alternativa, ele o aconselhou a canalizar sua força para um meio, como uma espada. Terminando as saudações, Kuga se afastou para sair, dizendo que tinha que voltar a extermínio de anjos, já que os outros não fariam sua parte. Ele perguntou a Oda quantos ele havia matado naquele mês. Diante do silêncio, ele questionou por quanto tempo os faria trabalhar enquanto ele observava em paz. Ao contrário dos outros, ele não estava disposto a se tornar uma ferramenta descartável do líder. Ele partiu, mas Toma não deixou de perceber essa troca. Com tudo isso dito e feito, era hora de realmente começar a trabalhar. A equipe veterana prosseguiria com a extermínio conforme o planejado. Enquanto Emra já pensava em celebrar depois, Kai perguntou sobre a missão e quem deveriam derrubar. O que o esperava era uma partida de vingança, e ele foi encarregado de eliminar o carrasco, Greg. O garoto se lembrou do anjo do machado, junto com os pesadelos que o assombravam. Kumi sugeriu que talvez fosse melhor treinar e se preparar um pouco mais.
Kai ficou em silêncio. Ele ainda conseguia se lembrar de estar envolto em chamas verdes, queimando por dentro e incapaz de respirar. Oda considerou deixar a tarefa para os veteranos, já que ele estava tão assustado. Não querendo mostrar a Kumi nada que não fosse legal, ele cerrou os dentes e aceitou a missão ridiculamente difícil com um sorriso. 4 anos atrás, um pastor encontrou Greg pela primeira vez, e eles concordaram em fazer o seu melhor juntos. Agindo como parceiros, reinaram como a dupla mais forte. No entanto, o pastor um dia perdeu para um anjo, que ofereceu poupar sua vida se ele entregasse Greg. Assim ele abandonou seu demônio, que então se encheu de nada além de ódio por sua espécie. É por isso que ele mudou de demônio para anjo, obcecado em matar pastores. Seguindo em frente, os dois recrutas questionaram a presença um do outro na missão. Por alguma razão, um filete vermelho escorreu de repente do nariz de Toma. Ele o ignorou e disse que não era nada, mas Gura já sabia que seu corpo estava sendo corrompido pelo poder de Orochi. Se ele continuasse a usá-lo repetidamente, sua mente e corpo se deteriorariam gradualmente até ele morrer. Apesar do relacionamento conturbado, Kai olhou para ele com preocupação e disse para ele ir para casa enquanto ele resolvia tudo. Enquanto eles discutiam, Kumi encontrou o alvo em um beco sem saída. No entanto, o anjo parecia bem diferente, pois suas chamas eram brancas e não carregava machados. O jovem pastor o chamou, dizendo que viera para retribuir o favor da última vez. Ele se virou sem saber quem eram, mas Kai continuou a entender mal e avisou os outros sobre seus machados em chamas. Finalmente percebendo que eram pastores, o anjo questionou a chegada deles. O hospedeiro de Satanás não ia perder tempo, e já havia se demonizado e pulado na frente. No entanto, seu rosto encontrou um escudo grosso e resistente. Toma observou seu camarada tolo ser esmagado e lançado para longe. Antes de lutar, ele se lembrou do conselho de Kuga sobre canalizar seu poder para um meio. Ele se concentrou, derramando o espírito de Orochi em sua espada de madeira. Dito isso, seu inimigo não o deixaria se aproximar tão facilmente, e batia seus escudos por toda parte. Não havia como se aproximar assim, mas uma parte considerável do corpo de Gura de repente colidiu com um dos escudos. Ela estava disposta a fornecer apoio e deixá-los ter a festa saborosa da batalha. Kai viu seu estilo de luta pela primeira vez e começou a correr, irritado por os dois parecerem tão compatíveis no campo de batalha. Usando ainda mais de Orochi, uma serpente circulou o corpo de Toma e se enrolou em sua lâmina. Fortalecida, a espada rompeu a barreira do anjo. Ele voou para longe, percebendo que estaria acabado se levasse um golpe daquilo. A espada de madeira estava agora vermelho escarlate e tão afiada quanto poderia ser. O carrasco concluiu que tinha que avisar seus irmãos, mas Kai já havia saltado, sem querer deixá-lo escapar. O jovem então agarrou o olho flutuante do alvo com as duas mãos e pretendia esmagá-lo repetidamente até que se quebrasse. Virando-o para o chão, ele mergulhou e colidiu com o inimigo atingindo o primeiro. No final, Kai era um idiota que continuava a fazer cenas desnecessariamente chamativas. O mestiço demonizado gargalhou enquanto despedaçava o carrasco incontrolavelmente, jogando pedaços de seu corpo no ar. Isso continuou por um tempo, já que ele procurava ansiosamente pelo núcleo do anjo. Infelizmente, ele não percebeu a mão que foi jogada para longe, segurando o orbe que ele procurava. O golpe final foi desleixado, mas Oda observou de cima e deu uma nota de aprovação aos dois recrutas. Toma disse que provavelmente já estava morto, mas ainda achou estranho não haver um núcleo. Perguntando se existiam anjos sem núcleos, ele se virou para perguntar a Kumi, mas congelou ao ver sua expressão de decepção. Percebendo seu erro, ele desfez sua demonização imediatamente. Obviamente desconfortável, ela o parabenizou por ter conseguido sua vingança. Assim como da última vez, ele perdeu o controle e não conseguiu manter a calma. Amaldiçoando tudo, ele enterrou o rosto nas palmas das mãos e questionou o que estava fazendo. Enquanto isso, algo não estava certo para Oda. Ainda havia a questão de Satanás, então ele decidiu investigar o que o jovem poderia estar escondendo deles. Enquanto isso, o carrasco retornou aos seus aliados. Depois de fugir e ser espancado, 2 de seus irmãos o repreenderam, dizendo que era por isso que ele era considerado o mais fraco entre eles. Ele então compartilhou que o garoto de cabelo laranja estava mirando em Greg, que também estava entre eles. A Anjo o silenciou e disse que cuidaria do assunto sozinha. De repente, ela encontrou a lâmina de um machado a centímetros de seu pescoço. Questionado sobre o que pensava estar fazendo, o carrasco familiar disse que o garoto pertencia a ele. Greg não permitiria nenhuma interferência em sua batalha, mesmo que fosse dela. Sua audácia a fez franzir a testa, e ela tentou lembrar o anjo de seu lugar entre eles. Nesse momento, um ser enorme interrompeu a luta. Era Lord Ram, e eles se curvaram enquanto ele os lembrava do que mais odiava. Erradicar os pastores podia esperar, e a prioridade deles era transformar humanos em gado, devorar sua carne e continuar evoluindo. Viajando com Kumi, Oda apareceu em um complexo de apartamentos vindo da escuridão. Falando com um demônio assistente, ele o agradeceu pela ajuda. Agora, ele tinha que ir direto ao assunto. Ele se perguntava o que resultaria de sua pequena investigação na casa do novo recruta.
A garota perguntou se ele realmente ia entrar sem permissão, e a consideração dela o fez pensar se ela estava começando a retribuir seus sentimentos. Com uma voz trêmula, ela negou a alegação, insistindo que ele não era o tipo dela de jeito nenhum. Ela se recusa a ter um relacionamento além de camaradas, pois dói quando ela perde alguém. Gura então sugere que Kai é apenas um plano B, até que seu verdadeiro amor apareça. Ela o repreende por usar uma palavra tão suja e adverte o demônio contra usá-la novamente. Eles estavam tão ocupados brincando que Oda já estava vários passos à frente. Chamando o demônio, ele perguntou como sua espécie via Satanás, e se ele era temido ou respeitado. Ele respondeu facilmente, e disse que era odiado até a morte. O antigo inferno era governado pelo caos. Quando um novo rei nascia, ele era imediatamente morto por alguém que queria assumir o poder, mas isso mudou. Como Satanás era tão forte, tornou-se impossível chegar ao topo, então o ciclo parou. Concluindo que ele era odiado por todos os demônios, Gura perguntou o porquê do interesse repentino. Rápido em entender, ele percebeu a resposta para sua própria pergunta. Kumi demorou um pouco mais para captar, mas ele apenas continuou, adivinhando corretamente a razão pela qual usou Kai como isca durante a formação do contrato de Toma. O líder recordou como um demônio apareceu do núcleo do garoto quando ele tentou machucá-lo. Satanás, apesar de parecer e soar como um palhaço, ignorou seus ataques. Dito isso, por que um rei dos demônios assinaria um contrato insignificante com um humano qualquer? Desde que se conheceram, Kai insistiu que não sabia de nada, mas Oda não podia simplesmente aceitar isso. Como líder dos pastores, ele queria saber o que o garoto estava escondendo. Eles entraram no quarto escuro do mestiço, onde viram marcas de arranhões discerníveis no teto. Tendo uma ideia, ele caminhou até uma das paredes, notando que o papel de parede havia acabado de ser substituído. Ele o rasgou com uma faca e eles ficaram em choque quando o papel foi arrancado, revelando uma parede manchada com uma cor vermelho escura e incontáveis arranhões. Enquanto isso, Kai estava trocando socos com Toma, que estava basicamente transbordando de concentração. O soco do delinquente acertou primeiro. Vendo isso, Suzu chamou a atenção deles e encerrou a partida. Eles ainda podiam continuar, mas ela já havia descoberto o que queria saber. Eles perguntaram sarcasticamente o que ela havia encontrado ao fazê-los lutar. Envolta em energia, ela disse que encontrou a paixão deles. Até Toma a tinha, a energia criada pelo atrito emocional. Ele não percebeu de fato até que a professora indicou que ele também a tinha. Ao oferecer esse poder aos demônios, eles podem obter um poder imensurável para lutar. Enquanto nada acontecia com Kai, o brilho vermelho da paixão da raiva apareceu ao redor de Toma. É uma paixão simples e forte, o que significa que ele está destinado a coisas incríveis. Considerando que era o suficiente para o dia, ela disse aos dois para voltarem para seus quartos. O delinquente se vangloriou e disse a Kai para vê-lo se tornar o pastor mais forte enquanto ele ficava sentado sem fazer nada. Além disso, ele não estava bravo por ter levado um soco na luta, mas estava furioso por estar se contendo. Chamado a atenção por suas travessuras, Kai desviou o olhar. Transformar-se em um demônio sem sequer usar o poder da paixão era incrível por si só. Suzu disse para ele não ficar deprimido, só porque um colega estava se adiantando. Seu problema real era que um anjo poderia estar devorando um humano. Enquanto treinavam, a instrutora disse que pastores não são heróis, então ele deveria parar de carregar tanta responsabilidade. Mesmo que isso fosse verdade, ele ainda queria se tornar um herói como seu pai, para o bem de ambos. Anos atrás ele estava sobre valentões caídos, dizendo que viera para salvar Haru. Com os olhos marejados, o garoto perguntou como ele podia fazer coisas tão terríveis. Com olhos desonrosos, Kai disse que heróis da justiça têm permissão para fazer qualquer coisa. Ele era forte, cruel como um demônio, e seu amigo queria ser exatamente como ele. Agora ele estava ali sem emoção, enquanto um demônio pendurava Iguchi pelas mãos. O estudante chorou em angústia e admitiu tudo de que o estavam acusando. Haru então sugeriu que um anjo pode comer alguém repetidamente se for curado a tempo. Com tais métodos, eles podem criar um sistema de movimento perpétuo. Infelizmente, humanos que recebem bênçãos com muita frequência tornam-se apóstolos sem vida. Como parecia um jogo feito para explorar as regras, ele não pôde deixar de sorrir. O jovem teve a ideia de usar peões apóstolos para o ataque deles. A Anjo perguntou sobre os antagonistas, mas ele sabia que ela o mataria se não obedecesse. Ouvindo a promessa dela de que não mentiria, Haru colocou o telefone nas costas. Eles parecem diferentes agora, mas ele e Kai pareciam felizes naquela época. Suzu está ensinando Kai a desenvolver sua paixão, chicoteando-o de todo o coração. O garoto implora para ela soltá-lo e a acusa de gostar de submeter seus camaradas à tortura. A professora esconde sua empolgação e diz a ele que é difícil para ela bater em seus camaradas e que está fazendo isso com o coração pesado. Com medo dela, ele foge e ela o persegue com seu chicote. Por outro lado, Kumi discute a condição de Kai com Oda. Ela compartilha que Kai ainda não consegue manifestar sua paixão, mas demonstra fortes emoções ao salvar um amigo. Ela não acha que ele careça completamente de paixão, mas apenas precisa de algo para ativá-la.
Oda estava pensativo enquanto olhava os arquivos de pessoas desaparecidas, com Haru sendo um deles, incluindo o valentão Eguchi. Ele então lhe deu um telefone e disse para ela devolvê-lo a Kai. Ela ficou confusa com o telefone, já que não estava no plano deles, e ela o estava recolhendo para que informações da colônia não vazassem. Ela se perguntou o que ele devia estar pensando, já que também a instruiu a não falar sobre o quarto de Kai com ninguém. Antes de partir, ele lhe disse que tinha mais um favor a pedir. Em um flashback, o jovem Kai estava sendo ignorado por sua mãe. Com fome, ele saiu de casa e sentou-se em um banco dentro de um parque. Enquanto suportava a fome, o jovem Haru se aproximou e ofereceu que eles passassem um tempo juntos. O garoto de óculos pensou que ele estava sempre sozinho, então imaginou que estaria solitário. Ele quase ignorou o garoto e deu uma mordida em seus bolinhos de lama. Vê-lo literalmente comer lama assustou Haru, então ele o convidou para sua casa para uma boa e farta refeição. Ao ouvir sobre comida, Kai concordou entusiasticamente em ir para a casa dele, e foi assim que os dois se tornaram amigos. De volta ao presente, Kai está sentado dentro de uma piscina não utilizada e pensando em seu amigo quando Kumi chega e devolve seu telefone. O garoto se pergunta se tem permissão para usá-lo agora, e percebe que as pessoas o têm evitado desde ontem. Ele pensa que talvez seja porque não é apaixonado o suficiente, e é por isso que as pessoas estão ficando irritadas com ele. Ele solta um suspiro de frustração. Nada em sua vida está dando certo, e ele se sente solitário novamente depois de tanto tempo. Seu estômago então ronca, reclamando que a comida em seu quartel-general é sempre tão pouca. Ele manda uma mensagem para Haru e o convida para uma refeição. Instantaneamente, sua mensagem é marcada como lida. Depois de um tempo, Toma chega à piscina e procura por Kai para que ele o ensine a encontrar o núcleo do anjo, mas o garoto não está em lugar nenhum. Em outro lugar, Kai se encontra animadamente com Haru, já que fazia uma semana desde a última vez que se viram. Seu amigo fica feliz em vê-lo são e salvo e pergunta onde ele esteve morando todo esse tempo. Ele atualiza Haru que muitas coisas aconteceram desde a última vez que se viram e que ele quase morreu. No entanto, ele não pode dizer nada além disso, já que é a regra e é uma informação sensível. Em vez disso, ele pede ao amigo para contar sobre sua vida na escola, em casa e outras coisas enquanto comem para colocar o papo em dia. Haru pergunta se ele se lembra da época em que moravam juntos, acrescentando que sua mãe ainda fala muito sobre aquela época e frequentemente o compara a um garoto forte como Kai. Ele está farto de ser sempre comparado a ele. Ele afirma que por muito tempo eles foram apenas amigos, porque ele só queria desabafar seus impulsos violentos por dentro enquanto o defendia dos valentões e disfarçava seu motivo protegendo-o e sendo um bom amigo. Kai está cheio de confusão com o amigo agindo de forma estranha. Haru revela a ele que está do lado dos anjos. Kai não consegue acreditar no absurdo que seu amigo está lhe dizendo, já que ele quase foi morto por eles antes. Ele jura fazer seu amigo perceber que está sendo irracional quando, de repente, alguém agarra sua perna e o puxa, pegando-o de surpresa. Ele se pergunta o que é a criatura, e Haru explica que o homem costumava ser um humano que se banhou nas bênçãos de um anjo. Como consequência, o homem se torna um zumbi vivo. Olhando para Anjo ao lado de seu amigo, ele direciona sua raiva para ela e jura esmagá-la. A Anjo lhe diz que fez um pacto de que o desejo de seu amigo de se tornar um apóstolo se tornará realidade se ele comer um guti e hino que costumavam intimidá-lo. O garoto concorda, querendo se tornar um apóstolo. Irritado, ele salta e dá um chute no rosto da Anjo, cortando seu absurdo e tentando se aproximar de seu amigo. Ele verifica a orelha de Haru e descobre que a ferida cicatrizou totalmente e que ele recebeu mais bênçãos. Ele o puxa para longe da Anjo, tentando escapar com ele. Ele instrui seu amigo a passar enquanto ele abre caminho. No entanto, ele fica chocado ao ver que as pessoas à frente deles de repente se transformam em monstros. A Anjo lhe diz que ele só acredita no que quer acreditar e que está cego pelo seu próprio ego como demônio. Um apóstolo ao lado da Anjo avança sobre ele e tenta atacar, mas ele consegue agarrar o monstro. Haru lhe diz para nocauteá-lo com um soco como ele sempre faz, o que o ofende. No entanto, ele percebe que o homem à sua frente não é outro senão Iguchi. O garoto, sem pensar, pede perdão. Kai olha para seu amigo com olhos acusadores, perguntando o que ele se tornou e se é o mesmo amigo que conhecia. Para sua surpresa, a Anjo perfura Iguchi pela cabeça, mirando para empalá-lo também. A arma perfura seu crânio, mas ele se transforma em seu ego demoníaco, impedindo que a Anjo o apunhale ainda mais. Ele então avança sobre a Anjo, ferindo-a em um único golpe e decepando seu braço. Tentando distraí-lo, ela tenta ferir Haru, mas ele a impede antes que ela possa fazer contato. Ele zomba da Anjo por usar táticas sujas para vencer, já que ela agora está abandonando Haru depois de usá-lo para chegar até ele. Ela admite que é mais fraca que Greg, então não é páreo para Kai. Por causa disso, ela jogará de forma inteligente e astuta até sobreviver e vencer. Ela se despede de Haru e recupera sua arma divina de Kai. Haru olha para o amigo com os olhos arregalados. Olhando para ele, ele se lembra de como Kai o protegia mesmo quando eram crianças. Ele era sempre tão feliz, despreocupado e tão forte. Ele pediu ao garoto para ajudá-lo a treinar e seu novo amigo concordou.
Ele contou que era o melhor corredor do distrito e, para manter essa glória, treinava diariamente. Kai o achou incrível e admirável porque ele tinha algo que amava fazer. Haru disse a ele que ver seu trabalho duro valer a pena lhe trazia muita alegria e que isso lhe dava um propósito. Ao ouvir isso, o garoto pediu que ele o ensinasse a correr também. Ele respondeu que se Kai o vencesse na corrida de 50 metros, ele o ajudaria a entrar para a equipe de atletismo. No dia seguinte, uma garota da equipe narrou a Hitomi que o novo membro do time havia vencido Haru na corrida e feito um tempo abaixo de 6 segundos, um recorde bastante impressionante. Ela de repente ficou curiosa sobre quem poderia ser o garoto. Enquanto isso, Haru observava Kai rir com seus amigos da equipe. De repente, Hitomi se aproximou e pediu que ele apresentasse a Kai, confessando que tinha uma queda pelo amigo dele. Enquanto fazia sua tarefa em casa, sua mãe sugeriu que ele parasse de treinar, já que ainda não havia melhorado. Haru se recusou a desistir, afirmando que se continuasse praticando, haveria melhorias em seus resultados. No entanto, sua mãe insistiu para que ele parasse, já que não tinha talento. Ela então perguntou sobre Kai, o que alimentou a raiva de Haru. Foi há muito tempo que seu ódio pelo amigo começou. Kai havia tirado tudo dele e ele o odiava por isso. No presente, quando Kai olha para seu amigo, ele fica tão chocado ao ver que ele já está morto. O anjo agradece a sua camarada por tê-la salvado. A outra criatura pergunta se eles podem comer Kai agora, mas o anjo diz a ele que ainda não acabou. Enquanto isso, Kai chora por seu amigo caído. Ele grita em agonia, completamente de coração partido. Os dois anjos planejam usar os apóstolos que têm em estoque como escudos, sabendo que seu inimigo não pode ferir humanos. Mas como um relâmpago, Kai ataca o outro anjo e o despedaça em várias partes, deixando sua parceira horrorizada. Kai ruge, incapaz de se controlar mais, consumido inteiramente pela dor. Do alto de um prédio, Kumi e Gura observam a luta se desenrolar. O demônio do contrato a incita a parar Kai antes que ele se torne completamente descontrolado, que ele destruirá tudo se não for contido. Kumi hesita, lembrando-se do favor de Oda mais cedo para ficar de olho em Kai, mas nunca interferir, não importa o que aconteça. De volta à batalha, Kai ataca o anjo com a intenção de aniquilá-la, custe o que custar. Ela invoca outro anjo, mas ele o corta limpa e precisamente ao meio. Ela o acha lamentável, percebendo que o mesmo garoto que antes hesitava em ferir apóstolos agora está matando sem pensar. Ainda de luto pelo amigo, o demônio a culpa pelo que ele se tornou. Agarrando-a pelo pescoço, ele lhe dá uma escolha: perder tudo e recomeçar como um anjo sem nome, ou usar sua bênção para curar Haru, e ele poupará a vida dela. O anjo sabe que nunca deveria fazer um acordo com o pastor, mas tudo o que ela quer agora é sobreviver. Convocando sua força restante, ela usa seu poder para curar Haru, trazendo-o de volta à vida. O esforço quase a faz desmaiar, mas mesmo assim o garoto permanece sem resposta. Ela ri fracamente, dizendo a Kai que não pode curar uma alma. Vendo seu amigo imóvel, Kai é tomado por uma dor insuportável. Ele implora a Haru para abrir os olhos e está desesperado para se desculpar porque é algo que ele nunca teve a chance de fazer. Nesse momento, outro anjo aparece e tenta atacá-lo por trás, mas Kumi chega bem a tempo de proteger o garoto em luto. Gura informa sua mestra que ele está sem munição e precisa de mais paixão para continuar lutando. Kumi lhe concede mais fúria, recarregando sua força. Ela repreende Kai por ter saído do esconderijo sem permissão e o incita a voltar para casa. Mas Kai implora por mais tempo, esperando que Haru acorde e fale com ele novamente. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele retorna à sua forma humana, suplicando para que seu amigo volte. Vendo-o tão quebrado, Kumi cerra o punho e lhe concede mais 5 minutos. Enquanto isso, equipes de resgate chegam ao local. Eles relatam que não há vítimas confirmadas até agora. Desdobrando drones para acelerar a busca, eles ficam chocados ao encontrar vestígios de fluido de morte angelical no chão. Então eles avistam o corpo de Haru caído por perto. Verificando seu pulso, anunciam que o garoto já está morto. Não encontrando ferimentos externos, concluem que ele deve ter morrido de envenenamento por monóxido de carbono. Mas quando um deles nota um inchaço incomum em sua mão, eles congelam em descrença enquanto o garoto de repente ofega por ar e abre os olhos procurando por Kai. Em um noticiário, o âncora faz um anúncio sobre os crimes de Kai contra os anjos, encorajando os cidadãos a encontrá-lo e entregá-lo. Enquanto isso, na sala de aula, Meiji se aproxima de Kumi e pergunta sobre o paradeiro de Kai, pensando que eles poderiam ter estado juntos, já que ambos faltaram nos mesmos dias. A garota nega saber sua localização, dizendo que foi tudo apenas uma coincidência e sai de seu lugar. Duas outras colegas de classe provocam Meg por conversar com sua rival no amor. Ela não acredita que foi tudo apenas uma coincidência e tem certeza de que a garota definitivamente sabe de algo. As colegas concordam com ela e uma comenta que a forma como rotularam Kai como o assassino de anjos é muito exagerada. É difícil não acreditar nas notícias, já que mostraram o rosto dele, e certamente não é apenas uma acusação sem fundamento. Duvidando das alegações, Meiji lembra que Kai sempre esteve lutando para proteger alguém, então ela não acredita que ele mataria um anjo sem motivo algum.
As amigas então discutem sobre quem é o verdadeiro vilão. Há rumores de que os anjos causaram o tornado anos atrás e que eles comem pessoas, mas não há evidências sólidas para isso. No meio da conversa, o professor delas aparece e os ouve, mas não diz nada sobre o assunto. Ele apenas lhes diz para saírem pelo ginásio porque a imprensa está aglomerando o portão da frente. Antes de sair, ele lhes diz para não falarem sobre os anjos lá fora. Os alunos ficam chocados com a calma do professor em relação ao que ouviu. Isso faz Meg pensar que talvez ele saiba algo sobre o caso. Mais tarde, ela se joga em sua mesa, pensando nos eventos recentes quando sua porta se abre ligeiramente, revelando sua avó. Ela fica chocada ao ver a velha, lembrando que ela tem cirurgia amanhã e deveria estar no hospital agora. A avó revela que foi abençoada por um anjo e que isso curou seu câncer. Seu médico lhe disse que ela poderia ir para casa depois que confirmassem que ela estava limpa. Meg pergunta se sua avó não tem medo das consequências, já que eles não conhecem totalmente os poderes dos anjos. A velha lhe assegura de que os anjos são bons e que estão do lado deles. No entanto, parece que a garota ainda duvida disso. Em outro lugar, Suzu está bebendo com um colega professor, Ishida. O rapaz diz a ela que não pode levá-la para casa porque não tem carro. Ela responde que ele não precisa se preocupar porque alguém a buscará. Chocado, ele pergunta se ela tem namorado. Bêbada, ela explica que será buscada pelo demônio de cabeça quadrada e preta. Interessado nela, o rapaz anota em suas notas que ela gosta do tipo de cara demônio, alheio ao fato de que ela é uma das demônios. O telefone dela então toca, indicando que a lei marcial está em vigor. Ela tem certeza de que os planos de Otis ainda estão em vigor. Enquanto isso, as autoridades estão perguntando à mãe de Haru sobre seu paradeiro, já que os vestígios de sangue na cena do crime foram confirmados como sendo dele. A mãe fica histérica, negando que seu filho pudesse matar um anjo. Ela tem certeza de que Kai o arrastou para isso. Enquanto isso, a mãe de Kai, Miyuki, assiste às notícias com uma expressão não de preocupação, mas de indiferença. Ela saca suas armas quando de repente alguém toca sua campainha, anunciando que é uma entrega. Lá fora, um homem disfarçado de entregador, junto com seu grupo de bandidos, espera que ela abra a porta. Eles estão esperando o momento perfeito para emboscar e atacar Kai, esperando que ele saia pela porta. Eles planejam esquartejá-lo e depois oferecer seu cadáver aos anjos. Com um olhar feroz no rosto, Miyuki abre a porta, fazendo os bandidos entrarem na casa. Ela então saca sua arma e atira neles. Uma mulher está tão relaxada que digita em seu laptop sem olhar para ele e está deitada. O monitor chama sua atenção quando ela vê uma gravação de vídeo ao vivo de alguém perto de um prédio. O vídeo então mostra um jovem se filmando enquanto relata que fanáticos anjos rastrearam a mãe de Kai e onde ela mora e estão prestes a realizar uma execução vigilante. Enquanto isso, Kai está em seu quarto, ainda sentindo pena de si mesmo pelo que aconteceu com Haru. Um portal escuro aparece em seu teto. A mulher que observava o computador antes cai dele e se deita no chão. Ela mostra a ele o que estava assistindo em seu computador e isso choca Kai. Enquanto isso, Miyuki, a mãe de Kai, já matou 2 das pessoas que invadiam seu apartamento. Ela mata outro, mas o último consegue desviar de um tiro e a soca para desarmá-la. Confiante de que ela está desarmada, o homem avança sobre ela. Miyuki tira uma arma da parte de trás de suas calças e atira nele 2 vezes. Ela diz a ele que sempre tem reservas e então atira nele novamente para terminar o trabalho. O jovem que está transmitindo ao vivo ainda está fora do apartamento e informa seus espectadores que acabou de ouvir tiros de dentro do prédio. Ele entra e espera o elevador abrir. Ele então nota uma misteriosa barreira preta aparecendo atrás dele. A barreira desaparece, revelando que Kai está lá dentro. O homem relata aos seus espectadores que Kai acabou de aparecer do nada. O homem fica nervoso, dado que Kai é relatado como um assassino. Ele recupera a compostura enquanto diz a si mesmo que é um representante da justiça e um verdadeiro jornalista. Kai diz a ele para sair do caminho, mas o homem se mantém firme e fala com ele para convencê-lo de que entende porque ele está matando anjos, porque pessoas online como ele sabem a verdade de que os anjos não são todos bons. Ele, no entanto, diz a ele que a bênção dos anjos é um bem maior sem o qual eles não podem viver e que estão melhor agora do que antes. O elevador se ilumina. De repente, o telefone do homem quebra enquanto ele o segura. Miyuki revela ter atirado no celular. Ela diz ao homem para sumir. Instantaneamente, o homem foge. Ela diz a Kai que ele não deveria ter vindo, já que ela pode cuidar de si mesma. Ela informa ao filho que ele é um demônio por parte de pai. Miyuki informa seus camaradas pelo telefone que precisa de ajuda para se esconder. Kai interrompe sua ligação perguntando por que ela de repente desapareceu dele e se é porque ele é um demônio. Fria, sem um pingo de hesitação ou remorso, Miyuki responde que foi porque ela não o amava. Ela diz a ele que sabia desde o início que ele era filho de um demônio. Ela elabora que queria um filho puro e bonito, mas que seu filho acabou sendo uma decepção que usa as pessoas sem perceber e as machuca. Para ela, ele é o pior de demônio e humano. Ouvir isso traz lágrimas aos olhos de Kai. Mais tarde, no estacionamento, o carro para buscar Miyuki chega, e a pessoa lá dentro a incita a entrar rapidamente.
Miyuki abraça o filho e diz a ele que não foi culpa dele ter se tornado um lixo. Kai responde em lágrimas que o ele que quer machucar as pessoas e o ele que quer ajudar são contradições, mas ainda são dois lados do seu verdadeiro eu, e ambos são igualmente reais. Miyuki o aconselha a aceitar o bem e o mal dentro dele se ele continuar lutando contra anjos. Ela o lembra que seu pai jogaria tudo fora apenas para salvar pessoas. Ela então entra no carro. O motorista de terno, Futo, a chama com o título de subinspetora e questiona por que ela não levou o filho com ela. Ela responde que ele não está em posição de comentar com ela sobre famílias e que ela não gosta de crianças na organização deles. Kai ainda está olhando para o carro que parte, ele odeia que sua mãe o tenha chamado de lixo, mas ainda a agradece pelo conselho. Ele diz a Satanás que sabe que ele está ouvindo, então o demônio aparece em sua atitude usual, brincalhona e provocadora. O demônio pode dizer pelos olhos de Kai que ele tem algo em mente. Kai diz a ele que decidiu jogar fora sua humanidade e se tornar um demônio de verdade. Em outro lugar, o garoto de antes é encurralado por um anjo. A criatura diz a ele para revelar o paradeiro de Kai e ele será poupado. Enquanto isso, Satanás fica impressionado que ele esteja disposto a deixar sua humanidade de lado agora, quando antes ele tentava resistir o máximo que podia. Kai percebe que se não agir agora e permanecer indeciso, continuará perdendo o que é importante para ele. Determinado, ele acrescenta que preferiria perder a si mesmo do que perder as pessoas importantes em sua vida. Nesse momento, o anjo aparece e ataca Kai, dando-lhe por um chute poderoso. Ele o zomba, dizendo que ele esqueceu de esmagar seu núcleo e que agora o aniquilará. Enquanto avança em direção ao garoto usando suas garras afiadas, o garoto facilmente contra-ataca e agarra sua garra. Ele a arranca e a usa para esfaquear o núcleo do anjo, tentando acabar com sua existência em um instante. O anjo tenta detê-lo, mas Satanás o ataca em vez disso, dizendo que não deveria atrapalhar a eclosão. Ele diz a Kai para liberar sua paixão, não se conter e deixar seu coração ser manchado. Isso quebrará suas amarras e libertará seu eu demoníaco. Com isso, o garoto agarra a arma com paixão determinada, jogando fora toda a sua humanidade. Satanás expressa emoção depois de testemunhá-lo assassinar um anjo em sua forma final, pois isso o faz parecer mais um demônio. Kai não aprecia seu elogio e diz a ele que chamou o demônio ali para perguntar algo. Tem o incomodado o fato de Satanás ter ficado ao seu lado todo esse tempo quando eles não têm um contrato. O demônio responde que é porque ele ama o garoto. Kai descarta sua declaração e pergunta se é tudo por causa de seu pai. Satanás se recusa a lhe dizer o motivo porque é um segredo que ele pretende guardar por enquanto. Kai não insiste mais e chama o demônio de palhaço. O demônio o corrige, dizendo que seu nome é Satanás, que ele é o rei que governa os demônios e que Kai é seu neto. Kai não acredita nele e diz que ele é péssimo em mentir. Satanás apenas ri de sua declaração. Em outro lugar, Kai está sendo televisionado para toda a cidade e vê que ele é procurado por assassinar um anjo. Thomas vê isso e se pergunta o que o garoto poderia ter feito para se meter nesse tipo de problema. Ele começa a se afastar quando de repente avista um rosto familiar na multidão, seu amigo, Kouzu. Mas isso é impossível. Kouzu já está morto. Ele persegue o homem misterioso até pulando a catraca do metrô para pegar o trem a tempo. Agarrando o homem, ele o vira e fica chocado com o rosto. A altura até a voz são exatamente as mesmas de seu falecido amigo. No entanto, o homem não parece reconhecê-lo. Toma tira o colar que seu amigo uma vez lhe deu e pergunta se ele se lembra da lembrança. No entanto, o homem não o reconhece de forma alguma, e Toma percebe que ele cheira a demônio. O homem pergunta se ele é um pastor com um olhar assustador no rosto. Ele percebe que o homem não é um demônio, mas um anjo. O homem diz a ele que geralmente esconde sua verdadeira forma sempre que está perto de humanos. No entanto, ele pode mudar sua aparência à vontade. Ele então pergunta quem é Kouzu, irritando Toma. Insultado, ele diz ao anjo que deveria ter se lembrado dos nomes dos humanos que devorou. Com um sorriso zombeteiro, o anjo diz a ele que é impossível distinguir cada inseto. Enfurecido, Toma ataca o anjo e libera sua espada amaldiçoada, invocando o comedor de ossos, uma forma de seu poder demoníaco. O medo é evidente entre as pessoas dentro do trem ao verem Toma como um monstro. O anjo lhes diz que ele é um membro do grupo terrorista de que todos estão falando. Ao ouvir isso, os passageiros começam a entrar em pânico, mas o anjo os assegura de que ele está ali para julgar. Ele se apresenta como Louvi, arcanjo do quinto posto. As pessoas se regozijam pensando que estão em boas mãos. Ele então saca seu arco e flecha, mirando em seu inimigo pastor. No entanto, para sua surpresa, o pastor parece ileso, e suas flechas nem sequer o perfuraram. Tama permanece de pé sem qualquer indício de medo ou derrota. Acionado, o anjo ataca novamente usando seu arco e flecha, mas o pastor os desvia facilmente, fazendo as flechas ricochetearem nos prédios. Ele não consegue acreditar no que aconteceu, e antes que pudesse processar, seu próprio poder decepa seus membros, deixando-o à mercê do demônio. Toma ergue sua espada, pronto para acabar com sua vida, mas Louvo implora para que ele o poupe.
Ele diz a ele que habita o corpo de Kozu, então se ele morrer, seu amigo morre com ele para sempre. Nesse momento, Tama hesita, e o anjo usa essa oportunidade para tirar vantagem e carregar sua arma. Ele sabe o quão instável é o poder demoníaco, e uma vez que a paixão é perturbada, a demonização colapsa. Ele ataca o pastor e consegue atingi-lo. Mas para seu choque, seu inimigo se recupera imediatamente e o agarra pelo pescoço. Ele fica atordoado que o poder de Thomas esteja aumentando em vez de diminuir. O pastor explica que sua paixão é a raiva. Quanto mais ele se irrita, mais poderoso e cruel ele se torna. Ele então impiedosamente empurra sua espada em direção ao anjo. Enquanto o espírito da cobra devora o anjo, a consciência de Tama é levada de volta para quando Kousu ainda estava vivo. Seu amigo fica impressionado que ele não foi enganado pelo inimigo. Como um adeus final, ele lhe diz para se cuidar e não morrer ainda. Ele então desaparece no esquecimento com um sorriso no rosto. O demônio é capaz de ler os pensamentos persistentes de Kouzu na carne do anjo que o devorou. É uma ocorrência rara que prova a forte vontade de seu amigo de deixar uma mensagem para ele. Os passageiros dentro do trem filmaram o que aconteceu, aterrorizados que um anjo fosse morto na frente deles. A filmagem se espalhou instantaneamente, dividindo aqueles que estavam do lado dos anjos e aqueles que os rejeitavam. Em outro lugar, os outros pastores também estavam ocupados exterminando mais anjos. Mal sabiam eles, uma guerra estava prestes a acontecer que eles chamariam de Guerra dos Três Reinos. Maggie acaba de voltar para sua casa. Ao tirar os sapatos, ela vê as notícias em seu telefone e chama sua avó para perguntar se ela ouviu falar sobre isso. Ela revisa as notícias sobre como houve uma série de mortes e como todas as vítimas foram abençoadas em algum momento. Ela então se surpreende ao ver que sua avó está realmente dormindo no sofá da sala. Ela tenta acordá-la apenas para ficar chocada ao perceber que ela já está morta. Enquanto isso, Oda está se encontrando com o prefeito Banai sobre as mortes nas notícias. A velha figura de autoridade que está podando sua planta de escritório está preocupada que haveria mais mortes agora que as pessoas estão ficando mais perturbadas pela presença de anjos. E agora que Toma derrubou um arcanjo, Oda responde calmamente que acredita que tudo está sob controle e que a notícia da morte do arcanjo é um sacrifício necessário para a causa deles. O prefeito o elogia por ver os pontos positivos da situação. Isso surpreende Oda, que diz que pensou que Banai o repreenderia pelas ações de seus recém-chegados. Banai diz a ele que acredita que derrubar um dos 16 arcanjos é uma vitória que eles deveriam celebrar e que esta é uma oportunidade para eles atacarem. Enquanto isso, na sede dos pastores, os pastores estão conversando por vídeo com Suzu, que está zangada com Kai e Tama por suas ações que agora pintam os pastores sob uma má luz. Kai e Tama culpam um ao outro como crianças brigando. Suzu fica furiosa com os dois, dizendo que eles acabaram de transformar não apenas os anjos em seus inimigos, mas também os próprios humanos. Ela insiste para que Kuga diga algo aos recém-chegados. Kuga responde que isso não interfere em nada com o plano de Oda e que ele não ficaria surpreso se tudo isso já fizesse parte do plano do líder desde o início. Kuga então convida Kai e Kumi para uma refeição. Mais tarde no restaurante, Kai comeu inúmeros pratos de comida. Kuga fica surpreso por ele estar bem, revelando que na verdade o está tratando com comida porque soube que ele estava triste por causa de seu amigo. Kumi revela que contou a Kuga todos os problemas de Kai, pois ele estava tão chateado que nem tomava mais banho. Ela garante a Kai que não estava preocupada com ele, mas que simplesmente detestava o mau cheiro que ele exalava. Kai fica surpreso que Kuga seja o tipo de pessoa que ouve os problemas dos outros. Kumi provoca Kuga por ser um velho sentimental, apesar de parecer um sujeito assustador. Kumi informa a Kai que Kuga costumava ser parceiro de Oda como líder dos pastores, mas foi considerado inadequado e, por isso, foi removido de sua posição. Ela continua dizendo que é porque Kuga não conseguia ser implacável e não conseguia se desvencilhar das pessoas quando forçado a tomar uma decisão difícil. Kuga admite que essa era sua fraqueza, mas que a superou há muito tempo. Kai se levanta para expressar o quão legal ele é por não abandonar as pessoas e compartilha como ele gostaria de ser o líder em vez disso. Isso faz Kuga corar, então ele muda a conversa perguntando a Kai se ele ainda tem a determinação para lutar. Kuga diz a ele que lutará até o fim, não importa se ele se tornar um demônio ou não. Kumi fica impressionada com sua determinação, especialmente porque ela costumava vê-lo apenas como um cabeça de vento enérgico e impulsivo. Agora ela percebe que ele ainda está sendo alegre, apesar de todas as dificuldades que enfrenta por ter sangue demoníaco. Ela sussurra que Kai é tão admirável que talvez ela goste dele agora. Ela então percebe o que acabou de dizer e fica instantaneamente envergonhada. Gura está do lado de fora do restaurante, espiando pela janela e pensando em como Kumi tem se deixado levar mais pelas emoções desde que conheceu Kai. Os telefones deles tocam, informando que Oda quer uma reunião para uma operação de grande escala. Kumi e Kai se perguntam por que nunca ouviram falar de uma operação de grande escala. Kuga se orgulha de dizer que é porque ele se esqueceu de contar a eles, fazendo Kai perceber por que ele é inadequado para ser um líder. Mais tarde, os pastores se reúnem e Oda lhes dá a notícia de que farão um ataque em grande escala contra os arcanjos. Saru pergunta qual deles, já que existem 15 arcanjos. Ele responde que vão atacar todos eles, chocando a todos na sala.
Henry e Seki questionam por que estão fazendo algo que parece tão imprudente. Oda explica que é porque a contaminação das bênçãos é mais grave do que eles previam, e que milhões se transformarão em apóstolos se esperarem mais. Ele também se orgulha de dizer que a outra razão é que eles reuniram poder de fogo suficiente, tudo isso enquanto ele segura um objeto parecido com uma bolinha de gude. A bolinha de gude se transforma em uma jaqueta em 1 segundo, surpreendendo Kai. Oda os informa que as roupas são trajes de combate feitos de material especial e que foram confeccionados pela organização da qual a mãe de Kai faz parte. Os pastores experimentam os trajes de combate e eles ficam pretos. Kuga diz a todos que sua única ordem para eles é que todos voltem vivos. Em uma praça da cidade, os pastores estão formando um perímetro. Estão equipados com armaduras e espadas. Dentro do campo de batalha, Seki está lutando contra um anjo tipo aranha que o bombardeia com uma chuva de lasers. Seki se gaba de ser o único pastor capaz de sair ileso após o ataque. Ele revela que foi protegido por um demônio gigante e sua habilidade de invocar barreiras de madeira. Henry então salta em direção ao Anjo-Aranha, e ele lança seus ganchos acorrentados e os crava no corpo da aranha gigante. Ele se gaba de como seu nome, Henry, será imortalizado por causa desta batalha. Os ganchos então liberam energia, o que faz o corpo da aranha explodir. Henry revela que seu demônio é uma fêmea de um olho só. Enquanto isso, Suzu está lutando contra outro anjo e o chuta até derrubá-lo. Seki lembra Suzu para não se esquecer do plano deles. Suzu brinca que já se esqueceu do plano, apenas para dizer que está apenas zombando. Ela revisa que o passo 1 é invadir o território do arcanjo e eliminar o máximo de anjos menores no processo. O passo 2 é para os 3 batalharem contra o arcanjo assim que ele for atraído para fora. Em outro lugar, no telhado de um prédio, Kai, Natsu e Toma acabaram de derrotar um anjo de cabeça grande. Natsu lembra a todos para não darem tudo de si ainda. Para que tenham força para enfrentar os arcanjos, os tentáculos de sua bola demoníaca apontam para cima. Um segundo depois, um anjo ataca Kai por cima. Kai o esmaga em pedaços antes que ele o alcance. Tomo já estava em movimento para correr em direção ao anjo quando acidentalmente deu uma cabeçada em Kai. Isso leva Toma a reclamar que fazer equipes de 3 pessoas era uma ideia estúpida, e que eles deveriam ter caçado arcanjos individualmente. Kai defende o plano de Kuga, dizendo a ele que teriam uma chance melhor de derrotar um arcanjo se fosse uma luta de 3 contra 1. Toma responde que o plano desmorona se 2 arcanjos aparecerem em vez de 1. Natsu lembra que os arcanjos de classificação superior têm muito orgulho para lutar em equipes. Toma não consegue ver os arcanjos como seres orgulhosos por causa de como o arcanjo Luffy mostrou vulnerabilidade quando eles lutaram. Kai confia plenamente em Kuga, então ele diz a Toma para apenas seguir o plano para que eles vençam. Natsu lhes diz que uma equipe de 3 pessoas é ideal para eles porque seu poder de detecção só pode servir de apoio. Kai e Toma dizem a ela para não se sentir inútil, já que foi o poder dela que o salvou até agora. Kai sorri ao dizer que é o poder dela que lhes dará a vitória. Natsu não tem tanta certeza de que tudo esteja indo tão bem até agora, já que ela não consegue sentir nenhum vestígio da presença de qualquer arcanjo, apesar do caos que causaram em seu território até o momento. Toma não confia nas palavras de Kai, pois ele pensa que Kai preferiria ter Kumi em sua equipe do que Natsu. Natsu diz a Kai que ele estaria certo em pensar assim, dado que Kumi é um monstro no campo de batalha. Em outro lugar, Kumi acaba de derrotar múltiplos anjos com as partes do corpo de canhão de Gura. Enquanto isso, seus parceiros Kuga e Shiro estão à margem, maravilhados com a força dela. Kuga informa a Shiro que Kumi é agora a pastora número 4 deles. Shiro pergunta a Kugou se Oda ainda é o número 1 até hoje, e Kugou responde que sim, ele ainda é. Isso faz Shiro exclamar que ele quer ser tão forte quanto Oda um dia. Kugou pergunta a ele se ele acha que a batalha é necessária. Shiro responde que ele pensa que a batalha é necessária para a revolução deles. Kuga diz a ele que é uma pena que ele pense assim, e então apaga seu cigarro pressionando-o em sua mão. Shiro pergunta por que ele o apagou daquele jeito, já que dói. Kuga admite de forma sinistra que dói como um inferno, mas que é a dor que ele precisa sentir ao sacrificar os outros. Assim que Shiro reage com confusão às suas palavras, um anjo se aproxima sorrateiramente e o soca por trás com uma força que atravessa seu corpo. Shiro fica confuso sobre como um anjo conseguiu passar por eles sem que Kuga soubesse. Ele então fica ainda mais confuso quando os 3 arcanjos ficam lado a lado com Kuga. No telhado, Toma e Kai continuam a matar anjos de baixo nível. Natsu expressa sua preocupação de que é suspeito que os arcanjos não estejam aparecendo, apesar de toda a destruição que causaram. Toma de repente grita para Natsu ter cuidado atrás dele. Ela consegue desviar do braço enorme que carregava um machado. O braço e o machado então se erguem para cima. Greg, o carrasco, se mostra. Kai fica surpreso que ele ainda esteja vivo. Toma avança contra o carrasco. Gregório bloqueia sua espada com seu machado. Orochi, o demônio contratado de Toma, chama Greg de patético por ser um ex-demônio que se aliou aos anjos.
Kai também avança contra o carrasco. O choque de Kai Toma contra os braços flutuantes de Greg causa uma explosão. O impacto subsequente é tão poderoso que Toma precisou se segurar no chão com as cobras em forma de corda de Orochi penduradas na arquitetura, enquanto também as usava para agarrar Kai. Greg se sente animado ao ver que está enfrentando dois adversários dignos. Kai e Toma concordam que precisam derrubar o carrasco com todas as suas forças para vencer. Natsu se sente deixada para trás enquanto Toma e Kai conversam sobre o plano para derrotar Greg. Ambos os garotos se transformam em suas formas demoníacas. Enquanto isso, Kumi vê que Shiro está caído e também que Kuga está com os arcanjos. Gura fica surpresa que os arcanjos tenham se unido e se pergunta se isso significa que as informações deles sobre eles estão erradas. Kumi pergunta a Kuga porque ele os traiu, então ele responde que precisava proteger as pessoas. Kumi grita que não entende, então Kuga responde que ela não precisa entender. Enquanto Kuga aperta sua caixa de cigarros, ele compartilha que é apenas seu fardo carregar o tormento da culpa de saber por que ele precisa traí-los. Um arcanjo vê um cidadão observador e tenta matá-lo. Kumi quebra as pernas do arcanjo com a bala de canhão de Gura antes que ele consiga. Kumi avisa o arcanjo para não se aproximar de ninguém, mas o arcanjo usa sua corda brilhante de luz para puxar o cidadão para perto dele. Ele se apresenta como o arcanjo de sexto posto, controlador da luz, Delo. Kumi avisa o arcanjo que fazer um refém é inútil, já que ela simplesmente esfaqueará o inocente se realmente precisar fazer isso. Delo não acredita nela. Ele joga o refém em direção a Kumi. Enquanto Kumi olha com empatia para os olhos da pessoa que se aproxima dela, Delo pensa em como ele sabe que os humanos não conseguem matar aqueles com quem fazem contato visual. O braço de Delo então atravessa o refém, o que também atravessa o corpo de Kumi. Enquanto a garota jaz ferida no chão, ela se lembra de sua infância, quando assistia a uma série de garotas mágicas na TV. Ela amava tanto a garota mágica que disse alegremente ao seu ursinho de pelúcia, Kuma-chan, que um dia deixaria o cabelo crescer e seria como a garota mágica. Sua mãe desligou a TV instantaneamente e disse a ela para parar de assistir a programas feitos por homens tolos. Kumi não conseguiu enfrentá-la quando ela disse que sentia muito. Foi a primeira vez que ela pensou que nunca seria como sua mãe. Mais tarde, Kumi estava indo para a escola com sua amiga e sua amiga lhe deu um grampo de cabelo de garota mágica. Ela amou tanto que disse que sempre o guardaria como um tesouro. Mais tarde, quando estava voltando para casa, pensou em como deveria esconder o grampo de cabelo de sua mãe. Sua mãe estava esperando por ela para lhe entregar o grampo de cabelo que a professora havia avisado que sua filha recebera. A garota relutantemente entregou-o a ela. A mãe lhe disse que era para o seu próprio bem, para que as pessoas não pensassem que ela era algum tipo de mulher fofa e infantil. A pequena Kumi chorou. Ela sabia que sua mãe era assim porque seu pai havia sido roubado por uma mulher fofa e infantil. Mais tarde, ela fingiu conversar com seu ursinho de pelúcia, Kumi, e compartilhou com ele o quão triste estava por seu tesouro ter desaparecido. Kuma assegurou de que ela poderia simplesmente procurar na lata de lixo. Mais tarde, Kumi vasculhou a lata de lixo e ficou encantada por ter encontrado o grampo de cabelo. A mãe viu o que ela estava fazendo. Na manhã seguinte, Kumi tinha um hematoma na bochecha e Kumi-chan estava em pedaços dentro de uma sacola. 3 anos depois, a amiga de infância de Kumi a cumprimentou na escola. Ela olhou para trás com olhos assustadores que a tornavam difícil de abordar. A amiga de infância disse a sua outra amiga que Kumi era muito mais amigável antes. Ela se acostumou a ficar sozinha no telhado da escola, parecendo sempre séria. Em um desses encontros, Gura viu e pediu para fazer um contrato com ela. Ela instantaneamente abandonou sua pose séria e se tornou uma garota choramingona e assustada. Gura se apresentou como um demônio. A notícia de que eles eram demônios foi demais para a garota. Então ela fugiu. Ela parou quando Gura lhe ofereceu a chance de ser seu verdadeiro eu o tempo todo se ela fizesse um contrato com eles. Apesar disso, a garota continuou correndo até se trancar em seu quarto. Ela se lembrou que o demônio prometeu que ela poderia ser seu verdadeiro eu se fizesse um contrato com eles. A mãe de Kumi se aproximou dela e a chocou com a notícia de que estava se casando novamente. A felicidade da mãe em seu casamento a faz pedir desculpas por ter sido tão dura com ela durante todo esse tempo. Seu pedido de desculpas fez Kumi gritar com a mãe por toda a dor que ela lhe causou, incluindo como ela perdeu Kumi-chan. Kumi a acusou de nunca se importar com ninguém, além de si mesma, e disse a ela que essa era a razão pela qual o pai a deixou. Suas palavras a feriram tanto que a mãe a esfaqueou com a faca de cozinha que segurava. Enquanto sua filha jazia no chão, morrendo, a mãe fugiu dela. Kumi não ficou surpresa enquanto chorava. Gura então apareceu novamente e disse a ela para deixar que ela devorasse sua raiva reprimida em vez de deixá-la se perder com sua morte. De volta ao presente, Kuga está repreendendo Delo por ferir Kumi, quando ele lhe disse que precisava dela viva. O arcanjo que parece um cavaleiro diz a Kuga que ele pode curar a garota como se nada tivesse acontecido. De repente, o arcanjo cavaleiro explode com um ataque de bala de canhão de Gura. Todas as partes do corpo de Gura então cercam Kumi como uma barreira protetora. As partes de Gura então desaparecem para revelar uma Kumi agora alegre, agindo e vestida como a garota mágica que ela amava quando criança. Segundos antes, quando Gura se cercou da Kumi moribunda, Kumi disse ao seu demônio que lhes daria toda a sua paixão reprimida de vergonha se eles lhe emprestassem seu poder.
Guran avisou que forçar demais o poder poderia significar que ela nunca mais conseguiria voltar da forma demoníaca. Kumi respondeu que estava tudo bem, porque ela está acostumada a ser quebrada. Atualmente, Kumi está em sua forma de garota mágica sombria. Vê-la demonizada apenas excita Delo, pois ele professa que esta será a primeira vez que ele obterá o cadáver de um pastor demonizado. Sylph, a Arcanjo do Vento, afirma que será ela quem devorará a garota. Ambos os arcanjos concordam em compartilhar e se preparam para lutar. Sylph usa o vento para arremessar Kumi em direção ao céu. Enquanto Kumi está no ar, Delor joga veículos nela para que ela seja esmagada. A garota é atingida pelo veículo, deixando o arcanjo confiante de que ela foi completamente aniquilada. Eles ficam surpresos quando ela sai ilesa. Kumi alegremente lhes diz que agora é a vez dela e invoca as partes do corpo de canhão de Gura em direção aos oponentes. Dilo as pega antes que possam alcançá-lo. Um deles, de alguma forma, atinge a cabeça de Sylph sem que eles vejam como. Sua lesão expõe que seu núcleo está dentro de sua cabeça, então Kumi planeja atirá-lo para fora dela com seu próximo ataque. Isso enfurece Sylph, que libera um redemoinho em direção à sua oponente. Enquanto isso, um cidadão em um dos prédios perto da batalha está relatando à polícia com seu celular que terroristas e anjos estão lutando lá fora. O ataque de Sylph é tão poderoso que estilhaça a janela do homem, fazendo com que ele precise se abaixar rapidamente. O ataque de Sylph criou uma enorme cratera e ela está confiante de que Kumi foi feita em pedacinhos. Ela fica surpresa ao ver Kumi no centro da cratera, parecendo ilesa. Ela faz um sinal de paz fofo enquanto diz aos arcanjos que garotas mágicas como ela são invencíveis. Dilo então joga prédios neles, mas eles se quebram em pedaços antes de alcançá-la, enquanto também quebram Delo em pedaços. Kumi então atinge a cabeça de Sylph novamente com uma bala de canhão que ela não viu chegar. Kuga elogia Kumi pelo poder que ela demonstrou e perguntou quanta paixão foi necessária para levá-la a esse nível. De repente, Kuga é atingido por uma bala de canhão. Gura informa a Kumi que eles falharam em acertá-lo. É revelado que Kuga realmente pegou a bala de canhão e ele revela que sua teoria de que ela pode torná-los invisíveis estava correta. Kumi o parabeniza por descobrir seu segredo. Kuga olha para a batalha dela com os arcanjos e revisa que esse era o segredo de por que ela parecia estar flutuando. Por que os ataques dos anjos não estavam se conectando e por que os anjos não conseguiam se defender contra os ataques dela. Kuga sente que usar os arcanjos como isca funcionou bem para ele. Ele se lembra de como as gotas de água pareciam flutuar contra algo transparente e de como ele viu tanta distorção no espaço. Kuga invoca seu demônio. O demônio inicia um brilho rosa de fogo e o usa para ajudar Kuga a acender seu cigarro. Kuga então jura capturar Kumi e Gura para proteger as pessoas e matar Oda. Ele revela sua forma demoníaca blindada.